Esse é o BMC Market, aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso time. Eu, Daniel Morales, ficando até as 3h30 da tarde no debate, hoje sim, com o Alan Gani, também com o Alexandre Cabral, que já está chegando aqui, já está ficando devidamente preparado para a gente poder começar esse nosso debate. O pessoal estava falando, né, sobre o dia de ontem. O dia de ontem foi um dia bastante estressado, um dia bastante tumultuado. E hoje a Bolsa de Valores acaba esboçando uma reação um pouco mais tímida, uma reação não tão forte, digamos assim, em relação ao fechamento de ontem. Depois de ontem a Bolsa cair mais de 3%, hoje a gente vê aí uma reação de 0,14% nesse momento, uma reação mais tranquila. Aí a Bolsa acaba até se alinhando com as bolsas internacionais. A gente vê Nova York, a gente vê o fechamento das bolsas europeias também em alta, mas não é nada que acabe recuperando assim as perdas de ontem, né? Um dia que foi bastante marcado pelo temor do risco fiscal, um dia que foi marcado bastante por alguns desencontros de informação, se o Auxílio Brasil ia ser anunciado, se o novo Bolsa Família seria anunciado, se não seria anunciado, e aí acabou sendo prorrogado, né, adiado para hoje. Também a questão da PEC dos precatórios, que estava marcado para a Câmara nessa terça-feira e acabou sendo remarcada para hoje. A gente, ao longo da nossa programação, vai vendo se isso acaba se concretizando. Só para a gente ter uma ideia aqui, deixa eu abrir a minha plataforma para a gente poder falar um pouquinho sobre as empresas que estão figurando aí entre as mais altas e as mais baixas no dia de hoje, né? Com essa bolsa subindo 0,15%, Banco Inter subindo 5,84%, a B3 subindo 4,63%. Também temos Locaweb, Bradesco, Santander, Lojas Renner. Enfim, a gente vê um bloquinho de setor financeiro ali subindo com bastante importância, né? A gente vê Energias do Brasil, a gente vê a Engie também, WEG e Americanas. Na parte de baixo é interessante porque a gente tem Melios, Magazine Luiza, a gente tem Pets, tem Via também, enfim, uma série de empresas do setor de varejo, diferentemente do varejo de vestuário que acaba ficando entre as mais altas. Os outros varejos, né, digamos assim, o varejo mais tradicional, de marketplace e tudo isso, como Via e Magalu, acaba caindo. Também a gente vê os Minas caindo, a gente vê Eletrobras, Localiza, Vale, depois dos dados de produção. Embora os dados de produção tenham vindo, né, ali em linha com a expectativa do mercado, né, mas os analistas eles ficam de olho, claro, no que pode ser no quarto trimestre, quando todas essas pressões de preço, de demanda também, podem acabar influenciando nos resultados da Vale. Bom, deixa eu dar uma olhadinha como está o dólar nesse momento, R$ 5,55, caindo 0,55. Daqui a pouquinho a gente vai falar bastante de dólar também. E o destaque de hoje, Bitcoin, né? Batendo máxima histórica, Bitcoin subindo mais de 6,5% nesse momento, 66.651 dólares. A última máxima histórica estava em torno ali dos 64.800 dólares e hoje o Bitcoin resolveu subir mais uma vez, rompendo aí essa barreira, chegando a bater as máximas históricas. É isso aí, pessoal. Deixa eu dar um alô pro nosso chat aqui, o 5% Trader, o Pedro tá por aqui, o Júlio Garcia falando boa tarde, o Pedro falando moçada aqui, rabisca no Day Trade também. Tem de tudo aqui na nossa audiência, viu, Pedro? Temos de tudo, temos day traders, temos investidores, temos pessoas que estão querendo começar a investir e ficam aqui só de olho no que esses nossos professores têm para falar. E já tem pergunta para o Gani, já tem pergunta para o Cabral aqui, sensacional, muito bom. A gente vai passando aqui para os nossos professores ao longo da programação. Falando neles, vamos trazê-los aqui para a nossa tela. Alan Gani, Cabral, também o professor Daniel Morales por aqui. Boa tarde mais uma vez para você, viu, Morales? Boa tarde para você, Felipe Nascimento, para o Cabral, para o Gani. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Gani, que barba é essa por fazer? Vai dar uma de fazer rabo de macaco também? É isso?
Sem tempo, Cabral. É nóis, maluco. Vamos ver. Você vem com o rabo de macaco para um lado e eu venho pro outro. Muito frio pra fazer essa barba. Essa barba aí é pra fazer rabo de macaco depois, mano. Aí eu quero... Eu vou fazer. Ô, Não, Cabral. e essa Oi, meu luz em amigo. cima do Gani tá dando mais destaque ainda pra barba, né? Porque a luz tá É pra em cima e ele combinar tá todo de preto, com entendeu, o Talibã, né? O sobrenome da minha família. O pessoal é barbudo lá, né? Tal de Osama e tal. Né? Tá certo. Eu tenho medo dessas porra. Ô, Cabral, deixa eu Oi. dar uma boa tarde aqui pra você. Hoje é dia especial pra você também, né? Hoje as minhas filhas fazem 9 anos. Elas Parabéns. vão nascer daqui a 1h14. Elas nasceram 3h30 da Parabéns pra ela. Muita saúde Elas. pras duas Obrigado. meninas 3,5 em lá. ponto? Depende, né? Uma foi 3h30, outra foi 3h30 e pouco, porque então teve você que estourar a bolsa. Então você não lembra da segunda? Foi 3h32 e alguma coisa, porque o que acontece? Ela deveria ter nascido 1 minuto após a irmã. Só que a bolsa dela estava íntegra. Então o que a médica teve que fazer? Teve que rasgar a bolsa, a placenta, para poder ela nascer. Tanto é que ela não trabalha animal na UTI. A estrutura neurológica dela não entendeu que ela nasceu. Nossa. Pô, ela várias vezes na madrugada parava de respirar, literalmente. Já estava te olhando, parava. Se você não fizesse nada, ela morria asfixiada. Que tenso. Mas agora... Vida normal total. Já saiu do UTI bem, mas foram os primeiros 10... Foi só no início, no caso, né? Uma delas estava na UTI para curtir a vida, de paz, e aí, legal, vou ficar aqui Só pra fazer solidária. companhia. Que é a que mais aparece no 710, é de óculos. A outra deu bastante trabalho. Como elas Mas chamam, Cabral? Esqueci o nome. A Mariana é de óculos, que é a mais velha, e a Júlia é outra. E a Júlia. A Júlia que deu bastante trabalho, tomou Júlia- muito tempo cafeína. Lindo nome. É muito louco, né? Você dá cafeína para poder manter ela acordada o máximo possível, para regularizar o sistema neurológico dela, para ela saber, ela entender que ela nasceu. Caramba. Porque ela parava de respirar, porque na cabeça dela ela não tinha nascido. Como ela não tinha nascido, ela estava dentro da placenta, não precisava vir pelo nariz. Muito louco isso, meu irmão. Coisas que você só aprende quando passa, né? Isso aí. Uma Bom, E essas já são duas guerreiras em te aguentar, hein, Cabral? Porra, 9 anos de maluco. Há 9 Guerreiras anos. na vida e guerreiras pra aguentar o... Imagine aguentar as piadas do Cabral de domingo. Tem horas que elas não aguentam. Não aguentam, né? E com a Tem horas que amiguinha, ela né? mesmo Você chega fala. com a Apesar que amiguinha... eu tenho uma delas, a de óculos, que puxou muito a mim, muito. É muito. Em qual sentido? Ela quando a aula era online, eu tinha pena da professora. Eu comia ela no esporro, mas não adiantava muito. Professora, fala, Mariana, quantos R's tem o... Como é que é? O rei roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. 8 R's. Não, professora, quantos não tem R? Aquele Deus parou. Era pra... Não, mas ela tem 8 anos de idade, né? Você com 45 contando uma piada dessa. Eu não vou te dar a Ela resposta tinha do 8. 45. Aí depois porque o ela horário não fala permite. como é que é. Putz, tem da chuva também, porque a chuva cai, não sei o quê, porque apanha. Putz, ela conta várias piadas sem graça e fazer o quê, né? Fazer o quê? Mal de família, mano. Prendeu bem. Com o Cabral aí, olha aí. Mas parabéns pras duas, viu, Cabral? Obrigado. Bom, Interessa, saúde, felicidade, tudo de bom pras meninas. Verdade. Vamos começar então falando dessa bolsa aí que hoje está no movimento de recuperação, fraquinho, mas recuperação depois do tombo de ontem com o temor fiscal. Várias empresas que sofreram no pregão de ontem já ameaçam, né, uma recuperação interessante ali. Queria saber como que vocês estão vendo esse movimento todo aí. Pode ser um sinal de que o mercado já acabou precificando esse risco fiscal. Pode ser um respiro de baleia, voo de galinha. O que a gente pode esperar aí? De baleia. O que vocês podem falar sobre isso? É respiro de baleia, Cabral. Você nunca viu um respiro de baleia? Mas nunca no termo da bolsa. Aprendendo. A gente vai falando algumas coisas diferentes. Gani, aí, tá? enrola aí enquanto eu faço uma conta. Eu Tá. quero fazer uma conta. Eu vou- Enrola, baixar a planilha. Enrola não, ele não. ele vai Responde fazer análise. tecnicamente a curva fechando, a curva abrindo, Enrola. enquanto eu Bom, o acho mercado um negócio reagiu aqui. muito mal ontem, né, em relação a esse aumento, possível aumento do Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, com R$100 a mais do que o previsto, ficando fora do teto do gasto, né? Então isso significa risco fiscal na veia, né? Então a gente percebeu no dia de ontem um aumento muito forte nas taxas de juros
dos títulos públicos, né, devido ao aumento do prêmio de risco. Uma própria preocupação também do Banco Central, um aumento do dólar e uma queda expressiva, mais de 3% na Bolsa. O dia de hoje, lógico que a gente ainda não recuperou tudo da queda de ontem, né? Mas quanto que está a Bolsa agora, Gani, Felipe? inclusive, praticamente 0 a 0, 0,01 negativo. Negativo, então, já virou, né? O pessoal já no chat até ficou alertando, virou, mas tá... Assim, o fato de não ter tido uma notícia ruim, a reunião, né, que o Bolsonaro ia se pronunciar, de ter sido cancelado, etc. e tal, eu pensei que pudesse ser algum sinal de que o governo iria voltar atrás, né, esticou a corda ali, depois falou, não, vamos pensar, isso aqui foi exagerado, vai ter consequências ruins, etc. e tal. E aí o governo, mas não me parece, né? Porque a Bolsa agora está no 0 a 0, né? Mas de todo modo, o que eu queria falar sobre essa medida aí do aumento do Auxílio Brasil, né? É assim, é claro que houve um aumento muito grande da pobreza por conta da pandemia. As pessoas sofreram muito por conta das medidas de restrição, desemprego, inflação. Agora, qual é o problema? Se você dá um aumento nessa magnitude, isso vai gerar uma crise econômica. Por quê? Porque piora muito o lado fiscal, né? Então, é ainda pior. Então, isso piorando o lado fiscal significa aumento de juros, aumento do dólar, e aumento do dólar é mais caro para a empresa comprar máquina lá de fora, aumento de juros é mais caro para a empresa realizar os seus investimentos, para expandir os seus investimentos, porque o custo de capital ficou mais caro, e aí a empresa vai produzir menos, vai empregar menos, então no final das contas, né, o mercado reagiu mal, não porque o mercado é ruim, o mercado tem mau coração, mas porque isso tem impactos econômicos e, na minha análise, vai prejudicar a médio, até a curto prazo, principalmente a população mais pobre, né? Então esse que é o ponto. O Gani, oi, vou fazer uma pergunta para você, aproveitando isso que você acabou de falar. Você acredita quem que está fazendo mais campanha política nesse momento? O Bolsonaro, que falou que chega nos 400, ou o Lula, que falou que chega nos 600? Os dois já estão em campanha, né? E deputados também querendo agora, fica todo mundo... E esse que é o problema, né, Morales? Porque essas medidas, né, num primeiro momento, e principalmente para quem é leigo em economia, parecem, né? Nossa, mas vão aumentar aqui o benefício, que maravilha, mas não existe almoço grátis, né? O orçamento do governo é limitado, o governo não produz riqueza. A riqueza ela é produzida, né, na produção de bens e serviços, que por definição é igual à renda gerada na sociedade, que é a definição do PIB, né? Produto Interno Bruto. Essa renda é medida em dinheiro, certo? Então você tem uma quantidade de renda limitada. O governo vai lá e tributa essa renda. Portanto, o orçamento do governo é limitado, ele não consegue criar dinheiro, né? O dinheiro é uma consequência desse processo produtivo. Então, se você aumenta muito esse auxílio, você está tirando de algum lugar. Isso vai ter impacto econômico, né? Impacto real na vida das pessoas. Se fosse assim, a gente poderia dar um aumento de R$5.000, já pensou, para todo mundo, né? É claro que isso é impossível, isso não é sustentável, isso não existe, né? Então foi muito exagerado, né, esse aumento. Ô Gani, é importante isso que você falou, né, a respeito de acabar afetando lá na ponta da linha as pessoas mais pobres, mais humildes também, porque eu ouço muitas pessoas falando, pessoas principalmente no rádio, né, na mídia tradicional falando, que o mercado financeiro acaba só se importando com ele, o mercado financeiro não pensa nas pessoas mais pobres, justamente na questão do Vale Gás, na questão da Petrobras, nessa questão mesmo do risco fiscal, que o mercado fica estressado, mas o mercado fica estressado porque com gastos indiscriminados, é como você falou, as coisas vão estourar em outros lugares, na ponta da linha, principalmente para quem acaba não tendo tantas condições, vendo inflação subir, vendo juros subir, vendo dólar subir, enfim, e é um efeito em cadeia aí, né? E olha que legal, Felipe, o que você falou. Quando é que o mercado não está estressado? Quando a inflação está baixa, quando há perspectiva de crescimento econômico, quando há controle das
contas públicas e sobra mais dinheiro para o fiscal, quando há perspectiva de redução de imposto, e tudo isso se traduz em melhorias para a população. Então, quando o mercado não está estressado, significa que também há uma perspectiva de melhora na economia real. Então, quando o mercado está estressado, quer dizer, é sintoma de alguma coisa, é sintoma de que a economia real não está indo na direção certa, né? O mercado somos todos nós aqui com as nossas pequenas economias fazendo investimentos, né? E aí, Cabral? 2 detalhes. Primeiro detalhe, se a Vale tivesse zerada, a Bolsa estaria subindo 0,31%. Porque a Vale representa 12,56% do índice Bovespa. Então, um detalhezinho a mais, ok, tá ruim, tá, mas não tá... Tá ruim, mas não tá ruim, tá ruimzinho. Entendeu? Porque em vez de ser menos 0,02 de queda, seria uma alta de 0,31. Ainda é ruim pro megatombo de ontem. E o mercado, eu acho que está interpretando um pouco a fala de Lula. Como assim? Lula foi o famoso, vou jogar pra torcida, se der droga eu me dou bem. Como? Ele chega pro grande público e fala, se eu fosse Bolsonaro, eu dava 600. Vixe. Você pode interpretar isso de 2 modos. Primeiro modo, se Bolsonaro não der 600, viu? Ele é malvadão, população. Ele não quer dar 600 para vocês, vão deixar vocês com fome, papai Lula vai voltar e vai melhorar tudo. Se ele der 600, o mercado descaceta. Aí Lula viu, o último ano do governo Bolsonaro, o dólar foi para 6 e a bolsa despencou. Resumindo, é um mega jogo de xadrez essa porra dessa política, maluco. Vai pro inferno todo mundo. Do ponto de vista estratégico, é uma baita jogada ele fazer isso. Vai lavar uma louça, mano. É isso aí. Cercou por todos os lados. lados. Em vez de ajudar, fica torcendo pro pior. Eu não gosto de nenhum dos dois, mas vamos nos ajudar. Muita gente passando fome. Pô, isso aí. Que ganância de poder do inferno, mano. Pronto, desabafei. Tem uma pergunta aqui do... Olha o nome do rapaz aqui, ou da moça. Esse é grande. O nome falando do assim, rapaz ou da moça? Ele não sabe. Esse é grande, tudo que fala. Boa tarde, uma dúvida se o auxílio fugir do teto, apesar de mostrar uma irresponsabilidade fiscal, não seria melhor para as empresas, injeção de dinheiro na economia? Ou isso aí só vai temporária, né? bater com inflação e... Então, até um amigo meu me fez uma pergunta, até mandar um abraço para ele aqui no WhatsApp sobre isso de manhã. Tá, ok, você pode ter algum efeito sobre o consumo, né? Por parte dessas pessoas. E o investimento das empresas, que faz parte da demanda agregada do país? O empresário... ele fica com medo, você não controla a expectativa do empresário. Pô, mas peraí, nesse cenário fiscal mais turbulento, o que ele faz? Ele tira o pé do acelerador. E quando ele tira o pé do acelerador, ele investe menos, a empresa produz menos. Se a empresa produz menos, a empresa emprega menos. Então, o efeito de um possível aumento do consumo não é compensado pela queda do investimento das empresas. E até porque esse dinheiro aí ele vai para uma parcela da população que não necessariamente vai fazer algum tipo de gasto nas empresas da Bolsa ou em algum investimento que possa se traduzir nessa elevação aí. A gente comentava bastante quando o auxílio emergencial, principalmente nas empresas de varejo, nos supermercados e tudo mais, mas mesmo assim acabou não tendo tanto impacto, né, como a gente viu ali. Mas a gente, ainda seguindo nessa Podia linha ter um pouco de impacto em bancão, né? Porque bancão vai captar mais, pode gerar poupança, gerar investimento. Acho que bancão tipo Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil podem se dar bem no intervalinho curto aí durante esse auxílio. Aproveitando que a gente está falando ainda de risco fiscal, né? A gente está nessa expectativa aí para saber o que vai acontecer hoje, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro falou sobre R$400, mas não falou da onde que vinha o dinheiro e garantiu que não vai fazer, segundo ele, estripulias com o orçamento, porque tem uma lei do teto e ela vai ser respeitada.
Esse é um ponto importante. Ele vai falar que, né, falou que vai ser respeitado. Só que, por outro lado, várias outras pessoas, atores políticos ali, acabaram já sinalizando que não vem problema em romper o teto. Eu lembro aqui o vice-presidente Hamilton Mourão, hoje mesmo ele falou sobre isso, falou que não tem problema. Onyx Lorenzoni falou isso, Arthur Lira. E aí ficar nesse jogo, né? O ministro Paulo Guedes tentando defender ali, pelo menos o que a gente ouve é que a equipe econômica tenta defender ali o teto de gastos, tenta trazer os gastos para dentro ali da regra de ouro, mas muita gente ali da ala política tentando barganhar um pouquinho mais fora do teto. E aí a minha pergunta para vocês é essa falta de unidade de discurso. Se alguém fala que é importante respeitar o teto, outras pessoas falam que não tem problema porque a gente está vivendo uma situação muito difícil, uma situação quase única ali, né, que a gente não consegue superar. Então, essa falta de unidade do discurso também acaba trazendo esse mau humor, incerteza, insegurança, sem deixar os atores do mercado saberem o que vai acontecer? Hein, Cabral, conta aí pra gente. Primeiramente você. Primeiro ano anterior à eleição, né? Então vai ter todo mundo querer puxar seu orçamento da LDO que vai ser começar a discutir daqui a algumas semanas pro seu lado. Então já aquele papo, vamos começar a minar. Já que o governo aumentou a 400, tá bom, estoura o teto. Estourar o teto não é só por causa a favor do governo. É para poder eles passarem uma LDO impossível de se cumprir no teto e ganhar base para ano que vem se reeleger ou tentar Senado, deputado, qualquer governador e etc. Então aquele famoso, já que o governo me deu uma pequena esperança de cumprir o teto na risca da faca, estoura. Aí na hora que passa a LDO, teto estourado, põe a minha emenda também. Hoje eu tô revoltado, mano. Está Pluto hoje. Hoje eu tô Pluto. $100 para ver o Pluto. Na boa, hoje eu tô Pluto. E aí, Gani? Desabafei de novo. Hashtag maluco tá Não, bom. é isso, né? E assim, o Brasil está numa situação muito fragilizada e numa situação dessa abrem-se as portas do inferno para medidas populistas de todos os lados e discursos populistas de todos os lados. Qual que é o problema disso? O problema é que isso tem uma conta, tem uma fatura, né? Se não vai ser exatamente nesse ano, vai ficar para o próximo ano. Invariavelmente, o que deu certo no Brasil? Controle da inflação e responsabilidade fiscal. É isso que gera crescimento econômico, é isso que reduz desemprego. Quando a gente foge disso, o efeito é exatamente o oposto. E é engraçado que depois é a imprensa que é ruim, né, o Gani? Porque a gente dá a informação falando o que está rolando e aí é que a gente... Né? E só... tem imprensa e tem imprensa, né? Nossa, imprensa. Os dois lados, né? Tem, não, mas dois lados existem em todos. Uma imprensa com números aí que é radical para um lado, sem citar nome. Mas sempre e uma outra imprensa aí que é radical para o outro. Mas eu acho que isso tem em todas as áreas, mas... O que eu tenho... Aí ser neutro como a gente, às vezes é o inferno, porque não dá pro lado nem do outro. Não, o que é difícil é o seguinte... neutro, a gente mas recebe bronca. Claro, mas a questão é a seguinte, desculpa, Gani, mas assim, a gente é neutro, isento na informação, porque a gente balanceia os dois lados, mas não necessariamente a gente não tem lado. Você pode ficar puto da vida aí, falar e meter pau no Lula, no Bolsonaro e tudo mais, mas assim, a gente tem a isenção de trazer a informação do jeito que ela é. Sim, com toda certeza. Concordo 100%. Aí apanha porque não virou nem A nem B. É inegável que as medidas de restrição econômica, né, causaram aí estragos, né? As medidas de não circulação, claro, empresas foram fechadas, houve desemprego, desarticulou toda uma cadeia de produção, isso é um fenômeno mundial, né? Então isso teve um efeito sobre a sociedade. Agora, o problema é tentar consertar esses efeitos, então a gente reconhece que tem muita gente sofrendo por conta disso, tem muita gente na pobreza, né? Mas tentar consertar este efeito com essa medicação de um aumento do auxílio fora do teto, enfim, o efeito colateral é ainda pior. Esse é o ponto, né? Então, é claro que é uma situação muito difícil, né? Mas pode piorar ainda mais, né? Esse é o ponto, né? Quer dizer, ninguém
não quer dar aí os R$400 porque tem mau coração. Não é isso daí, né? E muitas vezes o político está, como o Cabral falou, o cara está pensando lá, todos os políticos agora, né? Estão pensando em eleição e tal, nas suas bases, etc. E aí, né? E como é que fica o país a médio e longo prazo, né? Esse que é o ponto. O problema é isso, vai abrir a porta de um, vai abrir a porta para vários, mano. Vai ser a droga. Sim. Antes da gente seguir aqui, deixa eu dar uma informação que o Ministério da Cidadania convocou uma entrevista coletiva agora para as 3 horas no Palácio do Planalto. O ministro João Roma vai falar sobre estratégias e rumos para o Auxílio Brasil. A gente vai ficar de olho nessa entrevista coletiva aí. Se a gente tiver o sinal, a gente vai trazer aqui. E tem uma outra situação também, Gani, só rapidinho aqui, porque a reunião da PEC dos precatórios foi cancelada novamente, segundo dia consecutivo. Era para ser ontem, 2 horas não foi, marcada para hoje às 2, também foi cancelada novamente. Ô Felipe, e aí outra coisa que você comentou, né, que muita gente, um diz isso, que não tem problema, né, aí o Bolsonaro fala, não vamos furar o teto dos gastos, aí o Mourão fala, não, mas não tem problema, aí vem o Arthur Lira e fala, não tem problema. Por que isso é ruim para o mercado? Sim. Porque o mercado não sabe para onde a coisa está indo. A regra cada hora muda. Exatamente. Brasília, mano. Se você tem um discurso, vamos supor que fosse um apenas, o Arthur Lira falando, não, a gente vai estourar o teto dos gastos, porque a gente tem que, não tem jeito, a gente tem que pensar na população. Mas todo mundo tivesse com o mesmo discurso, não, é hora de responsabilidade, etc., não teria problema. Agora, cada um fala uma coisa, isso é incerteza, e incerteza vai para o preço porque é volatilidade, né? E penaliza a bolsa. E a incerteza não só no discurso, mas também nos valores. Não, vamos tirar R$100 do auxílio do teto, vai ser 30 bilhões. Não, agora já pode ser 200, pode ser 200 e pouco. E aí, os cálculos, eu fico imaginando os economistas fazendo cálculos aí do rombo, o pessoal. Não é tenso. Para onde que vai, né? Isso aí tipo assim, se der para mim, para Gani, abre a conta aí, eu acho que a gente não faz não, mano. Porque é tenso, tem repasse para município, repasse para o inferno. Você pega aí, vamos brincar de conta pública. Um exercício da prova, conta pública. Eu vou deixar em branco, mano. Agora, Cabral, você sabe uma coisa que eu me pergunto em relação à classe política? É claro que tem gente lá bem preparada e tal, mas será que muitos ali, eles realmente não têm noções de economia, achando que simplesmente você consegue aumentar gasto assim? É o famoso, se der droga, mas for reeleito, a vida que segue, mano. Mas a minha pergunta é, o cara tem a consciência do estrago que isso pode causar, ou ele não? Ele eu acho que tem. O cara que tem a consciência e ligou o e que se dane a Mariola você reeleito, e gente que acha que, não, isso não dá em nada. O que é romper 2 bi? Eu acho que o negócio é de 2 tri, o que é romper 2 bi? Não é nada, mas ele não entende o efeito, meu Deus do céu, aquela bola de neve, que A vira B, vira C, vira D, vira E, vira F. Pessoal falando muito do gel aqui, viu? O meu gel. Que eu não ia falar nada não, mas você gastou gel pra caramba. Você pegou um tubo hoje, mano. Você foi na outra emissora? Não, porque não tá maquiado, não. Não, mas é um gel bom, gente. Um bozanão azul, tá certo. Não, mas pode fazer propaganda. Você gasta um frasco, né? Que nem negócio de... Eu não sei, acordou rebelde hoje. A iluminação hoje tá diferente. O pessoal tá querendo dicas do gel, né? Hoje a luz ficou um pouco mais realçada, porque onde sentiram falta do seu sorriso. Eu queria um patrocinador, pelo menos para ganhar dinheiro, né? Um anúncio aí de gel. Mas eu acho que ele tá querendo se parecer cada vez mais com o protagonista de You, da Netflix. Eu vou ver isso. É só psicopata. Cara, só me compara. Eu vi a foto que você mostrou aí, mas eu nunca vi o programa. Eu não sei se ele é psicopata que nem o cara, mas acho que não, né, Gani? Até onde eu sei, não. Meu Deus. Tudo bem. Tá, mas seguindo aqui... Não, eu ia fazer uma pergunta... Eu quero falar um pouco sobre algumas ações... não agora isso. Não, ainda não, calma, Cabral. Vamos falar da curva de juros. Não queima a largada não, Cabral. Pera aí. É a torneira. A torneira. A torneira. Ô, Cabral, uma coisa que eu vi, vou falar, eu tava vendo ontem você indo embora do D-Trade e falando com a Débora e com o Rafael da curva de juros. Da curva de juros. Depois eu queria entender melhor, porque depois eu fiquei brincando no Profit Pro aqui, dando uma olhada na curva de juros. Eu vi a curva de juros do dia, da semana, do mês, e ela se entrelaçando ali. Seria legal a gente mostrar depois.
você podia falar um pouquinho sobre isso pra gente O também. ideal é tentar mostrar até as 3, porque se a coletiva do Ministério for bom, a gente fica meio escutando falando, né? Sim, com certeza. Mas ou amanhã também. a gente Não precisa ser hoje. Amanhã tem leilão de título público. Pode encaixar amanhã com você. Você é o chefe, você decide por nós. Malandro. Quero falar um pouco sobre... Escreve aí no chat, nos comentários, que assuntos vocês querem que a gente debata aqui com o Gani e com o Cabral também. Afinal, eu trago algumas sugestões aqui para o programa, mas é muito democrático, vocês podem falar também e sugerir o que vocês querem ouvir, né? Aproveitando que a gente tem 2 monstros sagrados professores aqui com a gente. Mas o Gani chamou de feio na lata. Mas você é feio na lata. Monstro sagrado é diferente de monstro. Mas no chat, acho que já me chamaram de Darth Vader, cara do Yu, o terrorista. Você viu que é só o pessoal do bem, né? Darth Vader, psicopata, talibã. Só a galera do bem. Isso não é nada. Isso é vantagem de ser gordinho. Você fala, aquele fofuzinho, aquele que gosta de rodízio. Isso é vantagem. É magro, atleta, dá isso. Mas pelo menos você tá assim. Eu já fui até xingado no Instagram, poxa. Você? Louco? Já. Xingado? Xingado. O que falaram? Você é bonito. Aí você... Não, esse é o xingamento. Não, me chamaram de Cabral. Aí eu vi... Que Deus, parola. Parece que tá de longe. Vamos... Ô, Gani, eu quero voltar um pouco do tema que você falou, porque é muito importante isso que você falou sobre a questão de que algumas medidas de restrições, com certeza, isso inegável, acabaram trazendo consequências, né? As pessoas ficando em casa, não consumindo, não girando a economia, a gente vê isso. Mas a gente também vê outros países que tiveram a mesma situação, também lockdown e tudo mais, e tendo também injeção de dinheiro, também o Banco Central atuando, também o governo dando estímulos e tudo mais. Não ter essa coisa que a gente viu aqui no Brasil, né? Esse tumulto no mercado, ou incertezas, inseguranças e tudo mais. Então, a minha pergunta é bem sincera mesmo, se é uma questão mais só econômica e de lockdown e de restrição da economia e de não conseguir fazer girar a roda da economia, ou são os vários fatores do cenário doméstico que a gente está sempre acostumado aqui? Não, eu acho que é um conjunto da obra. É claro que uma economia mais desenvolvida, ela vai conseguir suportar mais um cenário adverso, né? Mas veja, os Estados Unidos, né, uma alta inflacionária que para padrões deles, aumento em 12 meses mais de 5% é bastante elevado. Mas é claro que a situação deles, a economia americana é muito mais forte do que a nossa, sem sombra de dúvidas, instituições muito mais fortes. É claro que eles conseguem passar, né, até porque também tem muito mais dinheiro, eles conseguem passar com menos dificuldade nesse pós-pandemia. Isso também vale para outras economias desenvolvidas. Agora, países emergentes em desenvolvimento, eles acabam naturalmente sofrendo mais, né? E a gente tem uma situação que é potencializada pela situação fiscal bastante delicada, né? Então, isso que acaba penalizando ainda mais o Brasil. E por isso que a gente vê esse descolamento, né, entre bolsa americana e bolsa brasileira, né? Essa boca de jacaré que se formou aí, né? Pois é. E inclusive, hoje a gente viu dados de inflação também lá na zona do euro, né? Alguns um pouco mais desacelerados, mas na Alemanha o negócio veio, inflação ao produtor, né? Veio bem acelerado, desde 1974, se não me engano, uma inflação ao produtor que não era vista tão alta assim para o mês de setembro. Ou seja, é um fenômeno mundial que acaba prejudicando mais e penalizando mais quem não tem uma estrutura, quem não tem uma base tão forte assim para poder segurar essas coisas aí, né? Perfeito. Muito bom. O Cabral, tem alguma coisa a falar aí pra gente? Não. Sobre isso? Não. Muito bom. Então, bom comentário do Cabral. Legal. Obrigado pela sua participação. Valeu, Cabral. Forte abraço. Um abraço. Volta no The Trade daqui a pouquinho para falar com a gente. Não, mas a gente tem mais assunto aqui, pessoal. Tem? Lógico que já tem, tá vindo Cabral. embora. Não, porque só pra gente falar, ontem a gente estava comentando por aqui, o Gani não estava, porque ele
acabou tendo um compromisso de tarde, por isso que ele veio de manhã, e o Marcos Saravalli estava por aqui. Mas a gente estava comentando... Mas era ao contrário, né? Era Saravalli que tinha o compromisso e o Gani tocou. De manhã? Fizemos um swap. O Saravalli tinha alguma coisa... Eu só quero saber, esse swap, como é que ficou a liquidação do ativo e do passivo? Ontem o Saravalli me embromou e não me respondeu. Afinal de contas, como é que ficou? Quem ganhou? O ativo ou o passivo na liquidação desse swap? É igual o Saravalli, não me responde, maluco. Os dois me embromam. Foi um swap neutro. Swap neutro. Então, foi neutro. Ficou no 0x0. Ficou no 0x0. Bom, vamos lá. mas ontem, o Gani Cabral, a gente estava falando, né, de todo esse cenário, risco fiscal e tudo mais, e alguns economistas já vendo ali a Selic 9% no fim do ciclo, por causa aí de todo esse cenário e inflação também. Hoje eu li alguns economistas falando em 9,5% no fim do ciclo. Primeira pergunta que eu tenho para vocês. Vocês acham que a Selic chega nesses patamares ou até mesmo 2 dígitos? A segunda pergunta é se essa elevação na perspectiva dos juros pode estar dando um respiro para o setor financeiro aí que a gente viu hoje. Eu trouxe mais cedo aí logo na abertura, setor financeiro dando um respiro, dando uma tranquilizada. Desempenhando bem hoje. Como que vocês veem essas duas questões aí? 9,25 e 9,5 para mim já está no preço já há um tempo. Acho que 2 dígitos ainda não, mas acho que 9,25 e 9,5 já está no preço há mais de semana aí. E o setor financeiro eu acho que tem aquela história lá da possibilidade dos R$400 que para bancão é bom, tá? Pensando em bancão, não sei se é bom para o Pactual, não sei se é bom para quem é menor que ainda tem banca aberta e sei lá, ABC. Eu não sei se é bom para esse, mas para os 4 grandes, acho que teoricamente, num primeiro momento, a notícia é boa. Cara de poupança, investimento, dinheiro barato, pagar a dívida passada, financiamento e etc. E aí, Gani? Concordo. Acho que também super factível essa Selic nesse patamar, né? E aí o que você só perdi aqui, Cabral, você está falando que a taxa de juros mais alta é bom para bancão, né? Não a taxa de juros. A taxa de juros mais alta... Bancão é bom qualquer taxa de juros. A mais baixa é melhor, porque ele dá mais crédito. Mas a mais alta não atrapalha. Porque eu acho que porque o setor financeiro pode estar bom no dia de hoje? Eu acho que tem a ver com os R$400. Que teoricamente para o setor bancário é bom. Porque é um dinheiro que vai vir a mais do que o esperado. Então pode se pensar em pagar a dívida que tem. Que foi que se usou muito lá atrás. No começo do auxílio emergencial, o primeiro mês diminuiu a dívida de alguns bancos, com as pessoas honrando as suas dívidas. Então, para os 4 grandes que têm capital aberto em bolsa, então o Bradesco, o Banco do Brasil e o Santander, pode ser uma notícia boa. Para os demais, eu não vejo tanto acréscimo, não. Aí fica na noção do ambiente macro que pode agora, não ser bom. Algo que me chamou a atenção, acho que B3 está subindo fortemente hoje também. Né? Praticamente 5% aqui, pelo que eu estava vendo. Porque B3 ontem estava bem ruim com a história da compra lá. Né? Então, B3 tem algumas Não é auxílio situações. emergencial, B3. Esquece. Então, B3 tem aquela compra da Nelway que a B3 anunciou. Hoje ela já fez um anúncio aí que fez investimento numa rodada de uma startup que talvez não seja tão assim importante, é um investimento pequeno, 10 milhões de reais. Mas também, olhando o gráfico de B3 aqui, praticamente 30% de queda, 35% de queda no ano, né? E levando em consideração o fundamento, ontem a gente falava sobre isso, né? Fundamentos da B3, o monopólio e tudo mais. Talvez chegou num nível ali que os investidores olharam e falaram assim, olha, a partir de agora acho que vale a pena, né? Começar a fazer algum tipo de movimentação. Você sabe que o pessoal da B3, quem que falou isso aqui? Eles não se consideram monopolistas, né? Então eles dizem que, na verdade, eles estão hoje numa economia globalizada, eles concorrem com bolsas do mundo inteiro. Mais ou menos, né? Até queria ouvir a opinião de vocês, porque não é tão simples assim, né? Você ainda tem uma barreira de entrada em outros países, quer dizer, é simples, mas para a pessoa colocar em prática e investir lá fora não é algo ainda tão trivial, né? Ela acaba fazendo isso muito via BDR, que está passando pela B3, né? Então acho que isso é meio uma desculpa aí da B3, no fundo eles têm ela um baita tem uma monopólio concorrência, mas é ainda. uma concorrência que não faz, por enquanto, nem cócega. Não faz cócega, exatamente. Né? Tem essa concorrência, mas na prática não. Até a página 2, né? Mas ela já tem concorrente forte no balcão.
Mas a Balcão é 9% da receita dela. Então, se ela zerar, o mundo não acaba, entendeu? O problema dela é a Home Broker, Bovespa e BMF. O que vem do CETIP em si já tem concorrência, mas se a concorrência vier pesado, nada muda. E ainda não veio pesado. Agora, ela tem feito aí uns movimentos interessantes, né? Investindo em tecnologia, né? Comprando algumas empresas. Eu acho que isso também pode estar explicando aí alguma... Foi muito penalizada, né? E talvez agora estão percebendo, não, a empresa tem bons fundamentos, então esses investimentos em tecnologia, é monopolista, tem tudo para recuperar. O que vai surgir ano que vem é uma concorrente da Bolsa, mas estilo Bovespa+. O que é Bovespa+? É um projeto da B3, na verdade veio da... Eu acho que originalmente já veio da Bovespa, é antigo sim, ele é de antigo, é de governo cooperativo, então ele veio originalmente da Bovespa, que virou BMF Bovespa, que virou B3, que é empresas pequenas que ainda querem abrir seu capital. Tipo, a Smart Fit estava na Bovespa, eu acho que a Local Web originalmente foi Bovespa, Bovespa+. Então são empresas com patrimônio menor que querem abrir capital com regras muito mais suaves de CVM, de relatório, auditoria, etc. E quando a ideia é, quando elas crescerem o suficiente, elas migram para a Bolsa tradicional. Então vai surgir uma concorrente. Só que a minha grande dúvida é, se não deu muito certo na Bovespa+, será que essa concorrente vai fazer algum barulho perante a B3? Então acho que o mercado meio que exagerou também a possibilidade dessa concorrência que já está sendo formada. Já tem até nome, mas eu esqueci aqui o nome, que começa no primeiro trimestre do ano que vem. Maravilha. O Digão está perguntando assim, se com a alta das taxas de juros, o que vocês acham aí das varejistas? Podem ser ainda mais prejudicadas por isso? E tinha uns comentários mais cedo aqui, o pessoal falando do rally de Natal. Se o rally do fim do ano vai ser de marcha ré, vai ser rally para baixo. Teoricamente, todo ano é exagero meu, mas a maioria dos anos tem rally de final do ano. Lá fora, então, é clássico. Se você pegar assim, 20 anos, só não teve 2 vezes rally de final de ano. Eu não lembro ano passado, tá? Mas até 19, se você pegar uma série histórica, aí só não teve 2 anos. Então, teoricamente, podemos ter um rally. Por que rally é bom? Porque quando você vai fazer... quanto foi o fundo em 2020? Ele subiu 3%, só que até dia 20 de dezembro ele cai a 5%, entendeu? Então, ele subiu 6% e 5 pregões. Então, tem muito papo de marcação a mercado. Você vê uns papéis de mercado sem liquidez nenhuma, que de repente pega a liquidez para subir preço. E pior que não dá para dizer que é manipulação. O mercado pegou liquidez. Então, teoricamente, sim, deveríamos ter um rally de final de ano. Só que a gente vai por rally de final de ano com uma LDO não pronta. Além dessa LDO não pronta, se o governo conseguir passar 400, é o famoso, se deu o dedo, o Congresso vai querer levar o braço inteiro para dentro do orçamento, né? Então, eu não sei como é que podemos ter esse final do ano, que teoricamente deveria ter rally. Tem tudo para ter rally, mas de Brasília eu acho que ainda atrapalha demais. Como todos, tá? Executivo, Legislativo e Judiciário. Que não duvido nada da STF dar uma canetada maluca em alguma regra e etc, entendeu? Infelizmente. Podia ser tão mais tranquilo, pelo amor de Deus. Podia, né? O famoso pessoal que quer ganhar capa de Estado, de jornal, de Folha, de Estadão, de Globo. Verdade, Carência, que você falou, Cabral. Até porque, o fundamento micro das empresas é muito bom, né? Você pega aí o que... Nesse ambiente que Brasília atrapalha, que o Cabral trouxe, né, que é judiciário, legislativo e executivo, mesmo assim as empresas conseguem performar, têm bons resultados e tal, né? Você imagine se esse cenário, né, macro político sai da frente, né? Enfim. E aí varejo, é que aquela coisa, né, a gente fala as varejistas, mas tem vários segmentos aí, né? Hoje mesmo eu estava dando uma olhada aqui no setor, varejo de vestuário, lojas Renner subindo, mas aí Via caindo, Magazine Luiza caindo, Pets caindo, enfim, tem... Eu acho que o varejo é o setor mais descontado da Bolsa, né? Seria até legal fazer um você pega assim, Magazine Luiza tá tomando-lhe um tombo, mas se você também pegar... Né? Uma coisa que assim, eu acompanhava a Magazine Luiza, eu não aplicava porque eu sempre achava que ela tava cara e ela subia no meu score. Quer dizer, ela subia na minha cara. Sempre. Que você pegava a PL de Magazine Luiza 100 anos.
sente varada há anos. Como é que pode isso, lucro, ter que retornar igualmente durante 100 anos para pagar o valor investido? Eu sei que PL é uma coisa não muito correta, mas é uma coisa simples. Aí você via assim, PL dela explodindo e ela ia mais. Aí você vê uma porrada de casa recomendando. Agora deu-lhe uma afundada, mas uma afundada feia. E ainda está com PL na lua. Então aquele papo, será que vai afundar mais para comprar? Uma empresa que me decepcionou, que eu ganhei uma grana, não realizei e tô tomando uma ronca, é Via Varejo. Via Varejo. Via Varejo eu comprei na Bacia das Almas, ela foi. Comprei mais, ela foi. Eu falei, é nós. Eu acho tô tomando, é nós, mano. Sabe qual é o que... Eu tô tomando, é nós. Vamos falar Via igual Varejo. os coaches, Meu né? Deus. O mindset, como os coaches falam, que tá na cabeça das pessoas é o seguinte, né, Cabral? Teve aquela baita alta, aí você tem aquele recall de Via Varejo do passado, né, falando, nossa, dá para subir ainda mais, não vou vender, porque eu ficar comprando e vendendo, vou acabar perdendo oportunidade, né? Só que dessa vez não aconteceu, né? Justamente ela caiu e as demais do varejo, né? E agora a gente fica com essa, né? Puxa, devia ter vendido, né? Enfim. Mas eu acho que tem chance aí dela voltar. Eu acho o case ainda bom pra caramba. Eu acho que tem sucesso, é bem gerida, tudo, mas porra. Quer dizer, poxa. Não, e aí as informações que vêm, né, crescendo o número de sellers, crescendo o número de produtos à venda, fazendo reestruturação, mudando algumas coisas na diretoria. Você, não necessariamente só Via, né? Magalu também, aumentando o número de sellers, comprando gente pra caramba. Enfim, a empresa está trabalhando lá no dia a dia para crescer. Agora a pergunta, espaço. Se a tia ela sai e vai para a política, tem essa coisa aí, ficam sondando ela e tal, né? Via Varejo, desculpa, Magalu. Como é que reagiria neste cenário? Fica a pergunta e interrogação. Você é a Alan Gani Trajano? Não é o Trajano, é o Avalone que fazia isso. Não, porque você falou se a tia, então... A tia é o Trajano, fala. Vamos entender. Não, se alguém é tia, é porque ela é irmã da minha mãe e do meu pai, não é isso? A tia. Vamos, Daniel, tira minha dúvida. Sim, A tia... Dona Lu. É um... Dona Lu. Inclusive, estamos esperando aqui no BMC. Um jeito simpático de chamá-la. Tia Lu. Tia Lu. Enfim, aí ó, ele fez a pergunta e o Cabral tergiversou. Mas ninguém vai falar da Michelle. Não, deixa pra lá, vai. Não vamos propaganda. falar. Não vamos falar, porque não está listada na Bolsa Brasileira, então a gente não vai falar. E não vai fazer propaganda de graça. Dessa empresa, não. Não vamos falar dessa empresa. Até me perdi aqui. Mas varejo é isso, pessoal. Varejo é isso. Mas eu acho que varejo, pensando num horizonte maior, está muito descontado. Não sei, eu vejo com bons olhos essas empresas, né? Um monte de empresa boa aí, enfim. Agora, tem que ter estômago, né? Você vai comprar, semana que vem vai cair, tem que aguentar, né? Bom, então compra semana que vem, né? Ou compra semana que vem, vai cair de novo, né? Porque é a maldição, sempre no momento que você compra, cai, né? Então... Eu não sei se eu já contei aqui, eu acho que já. Se já, pode me cortar à vontade. Teve na época tinha a Bolsa Rio, essa minha história, tava no Pactual. Aí saiu um relatório de um banco, botando a Cesita como uma ação da vida. Aí eu li o relatório, maneiro, gostei da Cesita. Aí eu fui lá, comprei a Cesita, não existe nem mais essa ação em bolsa. Virou a Arcelor, Mittal e a Arcelor fechou capital. Sim. Eu comprei a Cesita na Bolsa do Rio. Eu comprei a cotação mais cara daquele pregão que só teve um negócio. Ele só voltou no meu preço 3 anos depois. Então tinha um ponto gráfico chamado Cabral. Ele ameaçava, voltava. Eu com 1 ano e meio saí numa ronca de ver Cristo. Ele só voltou no ponto, ele fez uma barrigada para baixo 3 anos depois. Então é a mesma coisa com a Via. Compra hoje, semana que vem pode estar mais barato. Então é isso, mano. A Ambev eu tive essa experiência. Acho que eu peguei no preço mais alto também. É horrível, né? O meu foi o mais alto em 3 anos. Não teve uma segunda boleta tão cara quanto a minha. Durante 3 anos. Isso aí. Não, eu tô perguntando pro pessoal aqui se tem como colocar a curva de juros aqui. Eu mandei a imagem para eles. Vamos ver se a gente consegue. Porque daqui a pouquinho tá começando ali a entrevista coletiva do ministro João Roma. Ô Cabral, eu tenho uma pergunta aqui para você. Roma? Oi?
Essa piada pode. Nossa, Eu só essa... perguntei se ele mora em Roma. Ô, Gani, alguém vai ter que se retirar. Essa... Vocês três nunca Você levantam, ouviu mano. essa? Vocês três nunca João levantam. Roma, mora em Roma. Ele tem Travei Parkinson, aqui, então ele congela mexendo. Vamos mano. todos travar aqui em homenagem ao Cabral. Ah, Cabral. Depois Eu você só fala quero de saber nós. se ele mora. Então vamos lá. Daquelas projeções do mercado Ô, também Cabral. estão falando sobre uma elevação. Vamos lá. Eu só queria dar um giro do mercado aqui. O Daniel E o Morales, problema é que se a ação mudar a cotação, o Daniel não acha. Mas vamos lá. Você tem os números aí, Morales? Fáceis? Tenho. Então vai aí, dá os números aí. Vamos lá. Vamos aos números então do Deu uma Ibovespa. ação muda. O Ibovespa está subindo 0,39% aos 111.103 pontos. Nas altas aqui a gente tem o BID11 Interbanco 5,51%, B3 4,55%, Local Web 4,45%, BID4 3,75%, Energias BR 3,32%, Bradesco 3,19%, tem Cielo também subindo 2,95%, IRB, Santander, VEG, ENG, Sul América, Lojas Renner, tudo subindo. Em baixa agora a gente tem Melios com menos 4,29%, Minerva com menos 3,86%, Usiminas 3,91%, Pets 3,57%, Via, que sumiu da minha tela, aqui 3,21 agora. Gol, vai lá só. Gol caindo 3,14, Vale 3,15. Aí tá também caindo Eletrobras, Locamérica, Grupo Soma, TOTUS, Eletrobras, Intermédica, Magazine Luiza também caindo. Dólar caindo agora 0,85% aos R$ 5,55, Felipe. Maravilha. Comboio do pó subindo, hein? Não entendi? Comboio do pó sobe. Qual que é esse aí? Comboio do pó é Cogna, IRB e Cielo. É a Comboio do volta pó dos que não total, foram. maluco. E a Oi tá zerada. Então, quem tem comboio do pó hoje tá feliz. É que você nunca apostou, nunca fez aposta de futebol, né? Não. Dá nisso. Olimpíada, eu Copa do Mundo. aposto em nada. Como é que tá comboio do pó? Aí comboio do pó é na Copa Senegal, Arábia. O pessoal compra tudo num kit só. Isso acontece muito no mercado financeiro. Pô, tá vendendo comboio do pó? Aí tem uns 10 times do comboio do pó. Teve um amigo meu que comprou uma vez comboio do pó, incluindo Croácia. Foi na Copa de 2002 que a Croácia foi quarto lugar? Foi uma Copa dessa aí que um time desse mega micado foi quarto lugar. Meu irmão, o cara teve taquicardia. É sério, ele foi para o hospital, porque se ele perdesse, ele ia perder R$300 mil em 2002. Nossa. Com esse comboio do pó. Não, foi mais recente agora. Croácia. Não, foi Croácia 2002. Foi foi pra na final, Copa do né? Japão e da Coreia, aquela Copa de madrugada. Ah, então foi 2002. Não, pode não ter sido Croácia. Foi um país desse assim, mega micado, Pessoal muito do mega chat deve micado, que saber. foi quarto lugar. O cara passou Croácia- sufoco, mano. Pra você ter ideia, ele sumiu do trabalho Agora, 3 foi dias. Romênia, sei lá. 2018. Não lembro. Foi Japão e Coreia, aquela Copa da madruga. Jogou com a França, não foi? Mbappé fez gol. Foi, Modric, não foi? A última ela foi vice, né? Sei lá. Ó, só uma atualização aqui. A coletiva de imprensa do ministro João Roma, que está no Brasil, Cabral, vai ser às 3h30, tá? No Palácio do Planalto. Não vai ser às 3 horas. Chegou a confirmação lá do Ministério da Cidadania, tá bom? Então é isso. Ah, pra mim coletivo Daqui a ia pouco ser na Itália. a gente vai- Ia ser em Brasília. A gente vai interromper o D-Trade aqui pra gente... Olha lá, o L. Júnior já falando, a Croácia não foi vice na última, não? Então... Não foi vice? Não, deixa o Cabral vermelho. Então, acho que foi isso. 2018 jogou contra a França, final, não foi? Nem sei O mais. Matheus falando, foi na Coreia e Turquia em 2002. Põe os dois rindo lá, vai Agora- deixar só eu aqui. Os dois lá dando risada e só eu na tela. Não, deixa os dois Ele lá que faz a pra eles piada. saberem que tem que se comportar. Eu tive que explicar a piada pra ele que ele não tinha entendido. Ele que faz a piada. Cabral, quero falar sério aí. O Daniel Morales trouxe essa informação aí, a Bolsa de Valores dando essa viradinha aí, subindo 0,3, agora subindo 0,22. E a minha questão é a seguinte, a gente fala bastante aqui
de cenário de incerteza, a gente fala bastante aqui também dos investidores acabarem tendo algum tipo de proteção. Falar um pouquinho como o investidor poderia se proteger aí desses movimentos bruscos, igual de ontem aí. Tem algum tipo de operação, tem algum tipo de estratégia que dá para fazer para dar mais tranquilidade, com opções? Tem alguma coisa que o investidor pudesse ter feito ou não foi uma coisa muito de repente que aconteceu? Então vamos lá, duas coisas. Situação já está nas trevas, não vai gastar dinheiro comprando put, não. Ah, eu tenho Cielo. Vou comprar put porque se ela queimar, pô, a droga já caiu 90%, mano. Então esquece, tenta vender call para baratear tua trolha. Não vem que vou fazer seguro, a casa foi roubada 18 vezes. Tá até sem porta. Ah, não, agora eu vou ligar para Sul América para fazer o seguro. Esquece, vão levar a parede junto. Então tenta baratear a operação, ok? Se você tem uma ação que está ganhando alguma coisa, pode até fazer, se você está com receio, uma compra put bem fora do dinheiro, porque se cair muito é o famoso que nem você tem carro. Pô, quebraram o teu vidro. Você não vai acionar o seguro total, porque quebraram o teu vidro, você vai lá e troca. Então se você achar até 15% de queda, eu aguento a trolha sem nenhum problema. Se protege daí para baixo, não tem que se proteger desde a cotação atual. Qualquer um centavo que caia, você está protegido. Assume um prejuízo como se tivesse quebrado o vidro do teu carro e vida que segue. Você está preocupado se levar o carro inteiro. Ou se der alguma batida que dê perda total. Então, se a atuação já caiu demais, esquece de fazer hedge. Acabou, perdeu o bonde, vende call e tenta baratear, recebendo um pouquinho de prêmio todo mês a tua compra. Se você está bem comprado e a ação não caiu tanto, você pode até fazer hedge comprando uma put, mas não esqueça de botar um bom intervalo aí, senão você vai pagar muito caro, tá? E dias como ontem não é dia para fazer opção. Dia ontem é dia perigoso para fazer opção. Aí você vai falar, por que dia ontem é dia perigoso para fazer opção? Se você comprar put, você tem que torcer para o negócio cair muito mais. Aí você fala, então eu vou comprar call. Porque eu vou comprar call porque amanhã a bolsa respira e eu ganho dinheiro. O que acontece? Historicamente, isso não é um padrão para todos os ativos, mas é para a sua grande maioria. Quando o mercado sobe, o nervosismo diminui. Porque o mercado, pensando em ações, tá? Porque quando o mercado está subindo, é que o noticiário é bom. Como o noticiário é bom, a incerteza cai. Então, se eu, num dia como ontem, que foi um dia muito ruim, comprasse uma call, pode ter acontecido um fenômeno muito doido. Qual fenômeno? A ação subiu. Então, para quem está comprada, call, essa notícia é boa. Mas como o nervosismo diminuiu, o somatório disso acontece muito do prêmio cair. Então, eu compro um produto que eu ganho dinheiro com a alta. Mas eu comprei no momento tão caro, que quando o mercado normaliza, que eu vou fazer a conta, caramba, como eu paguei caro, agora está mais barata mesmo com o mercado subindo. Então ontem era um dia muito perigoso para fazer opções. Tanto para fazer hedge, que estava caro pra caramba e achar que tem que cair muito, como para apostar na alta, que também estava caro entrar nessa operação. Então tomar muito cuidado em dias de muita porrada para cima ou para baixo, entrar em opções pensando em reverter, que às vezes o seguro tá tão caro que ele não reverte na tua cara, tá? O Júlio tá falando assim, e se vender put? É isso que você tava falando. Vender put, não. Tava falando de comprar put e comprar call. É vender put para montar carteira. Ontem foi um bom dia. Isso sim. Mas aí não é hedge, né? Aí é com o objetivo de montar carteira. E nesse objetivo também o Eduardo tá falando, quem tá com caixa hoje, Cabral, compra put para quem quer comprar de verdade o ativo? Não, aí vende put, né? Para quem quer comprar de verdade o ativo, ou ele compra call ou ele vende put. Então, se você acha que vai ter emoção aí para frente, vende put e coloca na tua cabeça. A 75 eu compro vale sem nenhum problema. Vende uma put de vale a 75, se bater lá, você põe dinheiro no bolso do prêmio que recebeu e vira sócio da Vale. Por exemplo, eu não tenho coragem de vender put do comboio do pó. Apesar da vol ser alta, por quê? Porque eu não quero ser sócio de Cielo, eu não quero ser sócio de Cogna, nem de IRB, nem de Rio Branco. Oi. Eu não quero ser, apesar que eu tenho que ser sócio dessa droga, estou devendo pro Carlos da Suna até hoje aplicar R$1.000 né, nesse grupo aí, quando comboio do pó. Comboio do pó, sensacional. Comboio do pó é ótimo. Ó, o pessoal falando... Você tá rezando?
É que ele fica aqui do meu lado assim. Tá rezando, é horário de rezar, eu respeito, não tem problema. Eu sou uma pessoa religiosa. Mas você tá... Sensacional. Rezando pra Ele bolsa fica falando subir. que nem um doido aqui do meu lado, mano. Fala, o Gani. Não, rezando pra bolsa subir. Ele deve. Deve ser, pô. Ou não, né? Vai saber o que você tem contra a minha tipo de religião? operação que ele tá montando, a estratégia que ele tem. Rezando pra cair também, às vezes, né? Né, Morales? Ô, Morales, vamos seguindo aí com a nossa pauta. Bora lá. A gente tem uma matéria que, por acaso, fui eu que fiz. Desculpa, viu, Cabral? Tô brincando. É uma matéria que eu fiz hoje para o portal da BMC, que a gente checou que pelo menos 5 empresas foram atingidas pelo ataque cibernético sofrido pela companhia de call center Atento no último domingo. A Azul, Cielo, Bradesco Seguro e Saúde, Itaú Unibanco e Telefônica Vivo. E em entrevista aqui para a BMC News, a gente conseguiu falar com um funcionário da Cielo, que confirmou que o sistema da empresa está comprometido e os acessos estão travados. Também um outro funcionário da Bradesco Seguro e Saúde também confirmou para a nossa equipe que o sistema da empresa está comprometido e que a previsão é que continue assim até pelo menos sexta-feira. A Azul também falou que consta já um alerta até no site da Azul falando que o sistema está indisponível. E isso vem acontecendo com outras empresas, já que ela sofreu um ataque Atento no último domingo e o sistema no país inteiro ficou interrompido com os serviços, que não atende os clientes locais. Já outras empresas vêm tendo esse mesmo problema, que é o caso da CVC, Fleury, JBS, que sofreram esse tipo de ataque, que é o tipo ransomware, onde as empresas elas são atacadas e elas precisam pagar para ter o sistema de volta ou eles vazam os dados dos clientes. No caso da JBS, vítima desse ataque no mês de maio, a empresa fez um pagamento de 11 milhões de dólares em bitcoins aos hackers, segundo reportagem da época publicada pelo Wall Street Journal. Tá aí situação aí da Atento prejudicando pelo menos 5 empresas aí com um ataque hacker. É aquela droga, né? Se você não pagar, você fica refém desses malucos. Se você pagar, você incentiva. É igual negociar com terrorista, tenso, maluco. Né? É tenso. Mesma coisa, você abre um precedente A JBS acabou pagando, né? Mas outras aí... Aí o que esse maluco pode pensar? Ele volta. Tá bom, se JBS paga, algum outro doido vai pagar também. Porque a JBS pagou. Porra, é tenso, é complicado. Nem pelo valor, que pra JBS 11 milhões não é nada, mas pra mim era uma grana. Eu conseguia vir trabalhar aqui só 2 vezes por semana. Não ia parar de trabalhar porque eu preciso do complemento aqui pra poder pagar o condomínio. 2? Eu tenho 2 filhos. Você sabe o que eu acho que vai começar a acontecer em relatório de empresa, né? Hoje é muito comum colocarem toda a parte ESG, né, ali no relatório. Olha, a empresa investe em governança, tem responsabilidade ambiental, não sei o que, social, tananã. Acho que daqui a pouco eles vão começar a discriminar gastos com, né, e chamando atenção para isso, quanto que eles gastam para proteção de dados, com tecnologia, como um diferencial de valor. Pode anotar, cibersegurança. Que é muito importante, né? Porque, inclusive, dados, né? Não só essas empresas que o Morales falou, mas a gente vira e mexe e vê, Facebook, 1 bilhão de dados de pessoas foram hackeados, foram divulgados e tudo mais. Ou seja, isso aí acaba sendo muito mais importante. A gente viu lá a questão do oleoduto sendo interrompido lá nos Estados Unidos por conta de hacker também, travou a produção, é uma coisa... Não, isso tem um efeito real, concreto para o investidor, né? Isso tem penalidade. Ainda vou lembrar eternamente daquele algumas filme Duro de pautas do Matar. ESG, né? Você sabe disso, Felipe? Eu acho que são muito abstratas, muito oba-oba e tal, né? E sem muito efeito concreto. Agora, isso não, isso tem... efeito concreto. Então, eu acho que isso penaliza o investidor. E se eu vou investir hoje numa empresa, estou pensando nisso enquanto vocês falam. Se eu vou investir hoje numa empresa, eu quero saber como é que é a segurança de informação dela, se ela tem proteção de dados e tal.
Porque amanhã chega lá um hacker maluco, consegue invadir a empresa, chantageia a empresa e tal, e a empresa perde lucro em algo que estava completamente fora do radar. E é multada também, né, Gani? Sim, no caso é multada. Aqui, pelo menos aqui no Brasil, não sei como é que é fora, mas pelo menos aqui no Brasil, acho que a Fleury foi multada e a CVC também. Agora, eu não sei como é que é feito nos outros países, mas eles são multados. Então, do ponto de vista de investimento, né, do impacto no resultado da empresa, isso eu acho muito mais relevante do que lá a política de cota para isso, para aquilo, enfim. E a gente entra naquela discussão também de setorialmente, né? São vários os setores que acabam tendo bastante dados de clientes, né? Vocês falaram aí vários, né? A própria JBS é um setor de frigorífico, mexe com proteína e tudo mais, mas a gente lembra também de varejo, né? A gente comentando agora mesmo de Via Varejo, de Magalu, que tem um banco de dados ali, vários sellers, vários clientes e tudo mais, acaba sendo uma perspectiva ruim se houver algum tipo de invasão nessas empresas também. E tem uma outra questão, você falou da parte ruim, Gani e Cabral, mas pode ter uma oportunidade também. Empresas de cibersegurança, a gente ouve falar bastante nos Estados Unidos, alguns países europeus, várias startups, inclusive empresas bem consolidadas que estão atuando nesse ramo, né? E isso acaba trazendo essa discussão também para esse novo nicho, essas novas empresas. Aliás, a própria Microsoft está lucrando muito com isso, né? Na época aí da JBS, quando sofreu o ataque, a Microsoft aí lucrou bastante com isso, mesmo não resolvendo o problema, mas já foi alguma coisa, né? Começam a surgir aí empresas especializadas, né? Proteção, né? Proteção de dados. Aqui no Brasil tem a lei agora, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Isso aí. Oportunidades. Se não fosse a... Não, desculpa. Diga lá, pode falar. Não, mudar totalmente de assunto. Porque se não fosse a Vale, a Bolsa estava subindo 0,89 agora. Já mudou. E ela está subindo 0,40. 0,4. É a Vale afundando. A Vale, que já foi uma estrela há pouco tempo, hoje... A Vale que puxava também, puxava. Né? Muita bolsa. Não Evitava vale. Tem um a provérbio da minha infância que dizia, como é que é? Mais hoje vale orgulho, amanhã bagulho. Quando a menina era bonita e não te dava papo, hoje orgulho, amanhã bagulho. Olha o preconceito, vamos me cancelar, vai ser um inferno. Não, você está sendo cancelado todos os dias, né? Mas não foi eu que... É que na sua infância Ontem você tinha... sacaneou o Gordinho Cego. O nosso público Ontem você aqui sacaneou não o Gordinho Cego. é desse tipo. Mas você falou flango frito. Não, quem falou flango Não, mas foi o nosso o chefe, eu falei público, 30. o Cabral, o nosso público é inteligente, bem-humorado, eles não vão te cancelar, não. Vamos mudar um pouquinho de assunto, que tinha gente perguntando um pouco mais cedo sobre o livro bege lá do FED, a gente falando de várias coisas. A gente tem as questões, o cenário doméstico, os problemas para chamar de nosso, mas a gente também tem as questões internacionais. Livro bege foi divulgado agora há pouco pelo FED. Eu vou trazer alguns destaques aqui, daí a gente pode repercutir assim que o pessoal voltar para a compostura. Vamos trazendo aqui os principais destaques. No livro bege diz que o emprego cresceu num ritmo modesto a moderado nas últimas semanas. A maioria dos distritos viu um crescimento da atividade, também de modesto a moderado, e que diversos distritos notaram uma desaceleração no crescimento. Isso é importante a gente destacar. Diz que a demanda por trabalhadores é alta, mas ainda há oferta. Que os gargalos na cadeia, a escassez no emprego e a variante Delta estão segurando o crescimento da economia lá nos Estados Unidos. A maioria dos distritos registrou uma melhora no consumo, menos para carros. A gente sabe que a questão dos carros, chips, toda a cadeia de supply chain acaba sendo impactada por conta da falta aí dos semicondutores. Diz que a maioria dos distritos reportou preços significativamente elevados, inclusive para esses carros. Houve aumento na demanda por bens e matérias-primas, puxando os preços para cima, que há relatos disseminados nos custos de produção mais altos, com gargalos, e a demanda por empréstimo ficou estável ou melhorou moderadamente. Diz que os preços do aço, de componentes eletrônicos e frete
tiveram uma forte alta e que as empresas elevam os preços de vendas e indicam maior propensão a repassar o custo, significando, obviamente, mais inflação aos consumidores. Esses foram os principais destaques que a gente separou aqui do livro bege do Fed. Vamos trazer todo mundo aqui, o time todo, para a gente repercutir. Ô Gani, esse livro bege aí era uma expectativa justamente para saber como que o Banco Central lá dos Estados Unidos está encarando essa questão do desemprego, a questão da inflação, questão de juros. Muitos analistas, inclusive, estão falando que o Banco Central poderia antecipar a elevação de juros lá por conta de todo esse cenário. Já que o tapering foi praticamente determinado, aí, contratado para novembro, né? E o fim do ciclo ali no meio do ano que vem. E aí, como que você avalia essa questão aí? O que você pode falar, destacando, né, inflação, preços altos? Você trouxe um bom resumo, né, do que trouxe aí o livro bege, né? E que, na verdade, é o que a gente vem discutindo ao longo aí dos meses neste programa, que também que é discutido no noticiário, né, também pelas próprias atas aí do FONC. Então é uma espécie de um resumo aí da economia mundial e também, claro, dos Estados Unidos, né, que são os velhos conhecidos, né? Então, uma inflação alta, né, por gargalos de produção, você tem aí também alguma pressão de demanda devido a essa expansão monetária, choques no mercado de trabalho, né, muito ligado a um problema de oferta, que a gente já falou aqui, as pessoas demorando para retornar ao trabalho, né, ao contrário, né, a demanda, tem uma demanda por parte das empresas, mas a oferta de trabalho não reage, seja porque as pessoas ganharam dinheiro durante a pandemia com alta no preço das ações, seja porque as facilidades de crédito no mercado melhoraram, seja pelo final do verão, auxílio emergencial, enfim. E isso também significa uma inflação, né, mais alta e pegando aí num aumento de taxa de juros, né? O que eu acho que fica muito na cabeça do Fed, né, é que, ok, vamos antecipar essa alta da taxa de juros, só lembrando que tem dois movimentos distintos, né? Então existe uma coisa chamada tapering, que é a redução do ritmo de compra de ativos. Então está em 120 bi, e aí a ideia é chegar lá em julho zerando, né, parar com esse ritmo. Então vai diminuindo gradualmente, de 15 a 20 bi por mês, em julho zera. Aí o Fed parou de comprar ativos, parou de injetar dinheiro na economia. Outra decisão, um outro mercado é o Fed Fund Rates, que é o equivalente à nossa Selic. Então o mercado já está falando, mas será que não deveria já antecipar e aumentar o Fed Fund Rates por conta da inflação? Fica essa dúvida. Por quê? Porque é claro que tem um componente de demanda nessa inflação aí, né, de demanda reprimida devido à expansão monetária, mas também tem choques de oferta. Então será que vai adiantar muito, né, subir o juros? Será que vai conter essa inflação, essa parte da inflação que está ligada a gargalos de produção? Né? Mas, em resumo da ópera, não trouxe aí, acho que grande novidade, simplesmente foi um bom resumo da situação atual. Maravilha. O Daniel estava perguntando aqui mais cedo se esse livro bege poderia trazer alguma coisa positiva aí para o mercado, podia trazer algum impacto para nós aqui, ou de repente para as bolsas americanas. Eu estava dando até uma olhada, Gani, só a Nasdaq caindo lá nos Estados Unidos, 0,10. Mas as outras, Dow Jones subindo 0,44, S&P subindo 0,30 aí na média. E, como você falou, veio mais ou menos em linha do que já era esperado, sem grandes surpresas, sem grandes movimentos, né? Exatamente. O Banco Central, isso no mundo inteiro, a gente percebe no Brasil também, ele é muito cuidadoso na comunicação, justamente para não gerar ruído. É um player muito importante do mercado. Qualquer coisa que o Banco Central fale pode gerar muita volatilidade, né? Então, enfim, já estava no preço. Boa. Tem uma outra pergunta aqui, aproveitar que a gente está falando cenário externo, esse grande está falando uma dúvida bem macro. Ele fala assim, o Japão teve um bom crescimento e depois uma estagnação. Você acredita que isso pode ser uma característica de países desenvolvidos, onde o crescimento das empresas pode acabar sendo limitado de acordo com alguns cenários ali do próprio país ao qual ele está inserido? Perguntou? Esse é grande. Esse é grande. Uma ótima pergunta é o desafio das economias desenvolvidas de 10 anos para cá. Né? O mundo desenvolvido não cresce mais do que 2%, 3% no máximo. Né?
E qual que é o problema disso? Onde que é mais fácil a gente crescer? É mais fácil crescer em Angola, na Nigéria ou nos Estados Unidos? Porque tem muito o que fazer em Angola, tem muita coisa para ser construída em Angola. Tem muito, né? Agora, nos Estados Unidos é muito mais difícil. Pensa numa cidade como Nova York, não tem nem espaço para crescer. Então, é um crescimento mais difícil. Quando você vai ficando mais rico, é cada vez mais difícil crescer. E qual que é o desafio hoje do mundo, né? Um grande problema, população encolhendo. Tá? Então, antes a gente tinha 10 pessoas para sustentar uma pessoa na velhice. Agora a gente tem uma pessoa para sustentar 10 pessoas. Né? Então, eu estou diminuindo essa base produtiva, lógico que a tecnologia nos ajuda nisso, mas de qualquer modo tem menos aí seres humanos jovens para sustentar pessoas que estão fora da força produtiva. E dão gastos, evidentemente que o gasto com saúde na velhice é alto, né? Então esse é o grande desafio, é complicado mesmo para a economia desenvolvida, né? E aí, só botando uma pimenta aí na tua pergunta, é o seguinte, as economias crescem 2%, 3%, a Bolsa tem crescido muito acima disso, o que muitos analistas chamam a atenção que isso pode ser um indicativo de bolha. E isso acaba se mostrando aqui no Brasil também, né? Muita coisa por fazer, muita coisa oportunidade também. Exatamente. Nossa, se a gente pensar ainda mais, o Brasil que tem uma diversidade regional muito grande, né? Então, você tem uma desigualdade regional, né? Então, você tem centros que são muito desenvolvidos, né? E você tem áreas ainda muito pobres, com muito a se fazer, então com certeza. Né? Investimento de infraestrutura aqui tem bastante espaço. Já a gente olha lá para os Estados Unidos, muitas empresas acabam crescendo na base da inovação, né? Inovação e tecnologia. E que é muito mais difícil, né? Fazer esse tipo de crescimento, né? Porque é um crescimento, imagina, inovar, né? Porque não tem experiência passada, né? Exatamente. Você não tem um track record ali que você consegue ver se vai dar certo ou se e vai tal. dar longe. E a outra, né, um crescimento muito especializado, né? Você precisa de uma mão de obra muito especializada, né? Uma coisa de ponta, né? Não é à toa que geralmente as inovações surgem da onde? Estados Unidos, Ásia, né? Por quê? Porque a qualificação lá é maior, né? Vira um círculo vicioso, né? Se eu quero me qualificar, eu vou para lá também. Ô Cabral, nesse aspecto aí das oportunidades, você falou, tem bastante coisa para fazer, Angola, Nigéria, como o Gani tinha falado, esses países que Angola, eu já fui em Angola dar aula, é visão do inferno. Mano. Muito pobre, Cabral. Muito. Abusa do direito de ser pobre. Sim, você vê aquelas imagens que você vê na Etiópia, você não chega a ver na cidade, mas você vê a gente assim muito mal, muito Quanto tempo mal. você ficou lá? Fiquei, somando as 2 vezes, um mês. 15 e depois 15. Eu fui dar aula lá. Meu irmão, assim, pobreza extrema. Extrema. Eu vi uma coisa assim que eu nunca ia imaginar. Numa das principais ruas da cidade, vendendo carne em balcão. Nossa. Assim, num balcão, carne mesmo. E uma das vendas era uma cabeça de um cabrito, mano. Aí eu tava com o motorista, o que é aquilo ali? É pra fazer alguma coisa? Não, aquilo ali faz sopa. Nossa. Eles arrancam um pedaço do pia e ele faz sopa. Que eu pensei logo e, putz, sei lá o que eles vão fazer aquilo. Será que é alguma coisa religiosa? Não. Para fazer sopa. Uma pobreza assim extrema. E ao mesmo tempo você vê Mercedes. O contraste é muito grande, total. Eu tava no hotel que era, pelo ranking lá dos hotéis de Angola, era o 3º hotel de Luanda, da capital. Se você nivelasse, tipo, Renascença, esses troços aqui de São Paulo. E o hotel era muito animal. Mas eu percebi uma coisa que não tinha quarto dos fundos. Assim, ele era de frente, a parte de trás de si era uma parede. Você sabe aquele corredor? O corredor dava, mas ele era um corredor, o elevador saía de trás e você chegava num corredor assim. Então, o corredor, você não tinha frente e fundos, você tinha laterais, você era um U assim, os quartos. Frente, lateral e aqui a parede. Aí, no primeiro dia, ok, não sei o que, quando você for descobrir atrás uma favela, maluco, que não acabava, infinita. Então, para poder não dar janela do quarto para esse ambiente. Nossa. Você tem ideia, eu fui dar aula no Banco Central de Angola, no Fundo Soberano de Angola, que tinha sido acabado de ser criado. Eu e vários professores, fomos
uns 8 a 10 professores da aula lá, cada um ia numa sequência. A rua de trás do Fundo Soberano de Angola era assim, uma rua de terra horrorosa. A rua da frente, que é onde é que entravam os carros, porra, era lindo. Primeiro mundo, mano. E fora a roubalheira animal, né? Uma roubalheira assim. A gente era parado pela polícia. Aí o cara falou, ó, vou ter que dar $10. Eu falei, por quê? Porque senão a gente não sai daqui. Aí foi, não sei o que, lá, ele dava, no caso, a moeda de Angola, que é Kwanza, ele pagava em Kwanza e a gente seguia. Eu não falava de nada, pegava, pagava e seguia. Você, o único país que eu fui na minha vida que eu fui revistado na hora de ir embora. Na hora de ir embora? Na hora de ir embora, eu fui revistado. Na hora de ir embora, eu fui revistado. Só que eu e todo mundo. Tanto é que eles falam pra você chegar 4 horas antes do voo. Nossa. Aí eu falei, 4 horas antes do voo, como eu não fui o primeiro, os caras anteriores contaram, ó, você vai chegar, vai ter uma filinha. Primeira coisa, eles vão te contar umas histórias doidas. Eu falei, que história doida? Quando você vai fazer check-in, a menina que vai te atender da companhia aérea vai te perguntar, você tá com note, com alguma coisa na mala? Aí você vai dizer, puxa papo, diz que sim ou não. Aí ela vai falar, se tiver, tira, porque a gente não garante entre aqui o avião. Nossa. Olha o nível, maluco. Era desesperador, deu pânico, é sério. E eu sou carioca, hein? Então, pra você ter ideia, como o negócio pra mim foi um choque básico. Eu sou carioca, não vou me... Pô, todo mundo sabe. Sou flamenguista, nunca joguei segunda divisão e vou ser campeão da Libertadores de novo. Então, voltando. Aí eu falei, não, tá na mochila. Tá bom. Aí quando você sai da TAG lá, né, que é a única companhia aérea, pra você vir direto, senão você vai ou pro Portugal ou pela África do Sul. Imaginei, pra Portugal e voltar pro Brasil, mano. Nossa. Aí, coisa de português isso. Né? Mas você tem. Se você humor, pessoal. Humor. Ou pela África do Sul. Pra voo direto só tem um. Gane cancelado. Humor. Aí o que acontece? O cara falou, olha, agora tem a fila da imigração contrária, que eles usam um termo lá que eu não lembro. J, certo? É fila J, que eu tô brincando que é imigração contrário. Já tinha me falado, ó, na fila J, a tua mochila vai passar pelo detector, eles vão passar detector em vocês e vai fazer a pergunta tradicional. Quantos dólares tem no teu corpo? Porque eles estavam com problema de evasão de moeda. O pessoal estava transformando tudo quanto é Kwanza em dólar e estava com medo deles perderem reserva cambial, vai. Eles vão te fazer essa pergunta: quantos dólares você tem no bolso? E a loteria. Por que loteria? Se você falar a verdade e eles te revistarem, vida que segue. Se você mentir e eles pegarem, maluco, eles te fazem você perder o voo, só de propósito. Eles vão te liberar depois do voo. E tem voo de assim, dia não. Nossa. Então, depois do voo, eles falam, então tá bom, pode ir. Só que se não tem voo, tem que achar hotel. Meu irmão, é surreal essa história. Isso tem o quê? 2012. Não, minhas filhas nasceram em 12 e 2013. Eu não sei se mudou. E na época tinha um presidente que ele era democrático. Ele estava há 30 anos no poder e a oposição fazia a campanha de Paris, porque ele tinha ameaça de morte em Angola. Então o cara tinha que fazer boca de urna, tudo de Paris, porque ele não podia pisar em Angola. Uma vez eu fui dar aula. Essa história para terminar. Fui dar aula, aí o cara falou para mim, olha, já avisei o Fundo Soberano que você só vai chegar daqui a 2 horas. Falei, porra, mas eu tô a 4 quilômetros do local do curso. O presidente vai sair. Não, é mentira. Some os carros da rua. É assim, né? Não é batedor oficial, que nem você vê qualquer político, até Biden. Ah, tá passando comitiva do Biden, que tem gente da NASA, da FBI, da CIA. Não, some. Eles liberam o trânsito para poder o presidente conseguir circular. Porque eu não vi um sinal na cidade, mano. É muito louco. Isso, Luanda, que é a capital. Não esqueça, essa história tem 8 anos. Pode ter mudado, que eu particularmente não acredito, né? Então, voltando. Após os leilões de swap cambial de hoje, o dólar cedeu. Tivemos leilão de contrato às 9h30, 10h30. Ah, não, isso aí ele tá acabando com a minha parte. A gente pode falar de swap agora, mas ó, só para lembrar pro pessoal que tá online aqui, então o pessoal tá falando, e o ministério, e o ministro? Calma, gente, a gente tá esperando
começar Então, para de olho. poder transmitir. A gente não consegue transmitir antes. Ainda não começou. Ainda não começou. Então vamos falar dos leilões de swap cambial de hoje. O dólar cedeu, viu? Tivemos leilão de contratos às 9h30, 10h30 e 11h30, como lembrou muito bem o Cabral, com injeção de 1 bilhão e 200 milhões de dólares no mercado. Esses leilões pela manhã estão se mostrando mais efetivos, Cabral? Essa segurada no dólar é momentânea e não deve trazer alívio? Dois leilões, para mim, já estão no preço há muito tempo. Que é o leilão de segunda e quarta, que é do overhead para final do ano, e o da rolagem diária. Então, isso já não faz preço há um tempo já. Quer dizer, o do overhead não faz preço tem uma semana já. Porque eu acho que ele tem 2 semanas de adaptação e depois está no preço. O pessoal já sabe que vai sair amanhã leilão 10, 15 mil quantidades, a tal taxa, tal preço, que vai mudar o estoque para final do ano. Então, o que faz preço é novidade. E o outro está virando rotina. Como ele está virando rotina, ele está tentando aos poucos diminuir o dólar, mas deixou de ser novidade. Então ele está sim suprindo o problema de dólar, mas não está suprindo de uma forma perfeita. Foi aquilo que eu falei ontem. Tem que de novo ver contratos em abertos, que eu acabei não vendo, apesar que não dá para ver porque depois foi leilão de grana. Para ver se a empresa pegando, água batendo no final da coxa, entre a coxa e a coluna. A água subiu, tá batendo ali, tá dando desespero. Isso não traz fluxo, ok? Tanto é que o leilão ontem foi de 500 milhões, ele percebeu que não deve ter sido tão agrado, voltou hoje com swap. Senão ele fazia leilão de linha de dólar hoje de novo, entendeu? Então eu acho que tá ajudando, tá, mas tá minando aos poucos. Eu acho que Brasília tá atrapalhando mais o trabalho do BC. Acho que o BC tá tentando evitar um 5,70 aí, entendeu? Você acha que o quê? O BC ele está tentando evitar um 5,70, uma coisa pior. Acho que o objetivo dele, eu acho que ele sabe que não consegue jogar 5 sozinho. Então deixa eu tentar fazer com que ele não piore tanto. Continuo dizendo, leilão com sucesso é leilão de manhã. Leilão à tarde é micado. Então, até que está sendo tudo de manhã. Entendi. É isso aí. Falando em... A gente está falando de dólar, mas não só o dólar, a gente comentou aqui mais cedo o recorde do Bitcoin. E, Cabral, eu sei que você ontem quis fugir do Bitcoin, mas hoje eu volto com ele, porque bateu um novo recorde, ultrapassou aí os 65 mil dólares com a estreia de ontem do primeiro ETF de Bitcoin lá nos Estados Unidos, com programa na propaganda na TV aberta e tudo mais. Parece que nunca se falou tanto em Bitcoin. E aí, qual a opinião de vocês sobre esse futuro aí de criptomoedas, esse novo topo histórico de Bitcoin? Como que vocês estão vendo toda essa situação aí que a gente está trazendo também aqui? Só para lembrar, hoje, daqui a pouco, mais tarde, tem o Crypto News aqui na BMC, viu? Rafael Lara, 6h45, 6h50 da noite, ele aparece por aí para falar com a gente. Mas, Gani, vai, só para a gente não deixar o Cabral primeiro aí. Porque Felipe, ele travou ali. Não, esses movimentos, por exemplo, a criação de uma ETF, né, de bitcoins, é mais uma chancela de que é um mercado que chegou para ficar, né, um ativo que chegou para ficar. Então, é uma sinalização de uma institucionalização aí, de fato, do Bitcoin. Então, isso ajudou, claro, pelo próprio movimento comprador e também pela sinalização que é dada para o mercado de que o Bitcoin é um ativo atrativo, né? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, né? Aí tem um outro movimento, um movimento mais especulativo, enfim, que é o seguinte: por conta da inflação, né, e uma aposta também contra a economia americana, então tem investidores que correm para esses ativos mais alternativos e que dependem menos do Banco Central, entendeu? Porque dependem menos de emissão, porque não está atrelado a uma emissão monetária, né? Então o ouro, Bitcoin e tal, também explica essa alta aí recente dos Bitcoins. Valeu, Gani. Estão me chamando aqui porque já começou a entrevista coletiva lá do ministro João Roma da Cidadania. A gente tem imagens aí, vamos colocar na tela, pessoal, a imagem do ministro para a gente começar a ouvi-lo aqui, por gentileza.
Pode Boa tarde a todos, soltar o senhoras som e aqui pra gente, senhores. por gentileza. Vamos lá. Muito obrigado por estar aqui presente para a atualização de informações acerca dos programas de transferência de renda e das providências do Estado brasileiro para os brasileiros mais necessitados e procedimento e o que é que nós estamos propondo, o que é que nós estamos buscando, inclusive em entendimento entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, né, as solicitações apresentadas pelo presidente Bolsonaro e as tratativas com o Congresso Nacional para que nós possamos viabilizar, portanto, uma nova etapa, tendo em vista o final da execução do programa Auxílio Emergencial. O auxílio emergencial será finalizado em outubro. Esse mês será o pagamento da última parcela do auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial, que teve início no começo da pandemia, viabilizado mais uma vez entre o entendimento entre o governo do presidente Bolsonaro e o Congresso Nacional, que ambos não faltaram aos brasileiros. Auxílio emergencial que em tempo recorde conseguiu, de forma eficaz, atender a quase metade da população brasileira. Auxílio emergencial que fez chegar aos brasileiros mais necessitados, assim como aqueles que tiveram suas atividades afetadas por ocasião do enfrentamento à pandemia do Covid-19, executou cerca de 359 bilhões de reais nesse período de 2020 e 2021. Tivemos 2 etapas do auxílio no ano passado. Esse ano, o auxílio voltou a ser pago por 4 meses no mês de abril e foi estendido por mais 3 parcelas, finalizando, portanto, agora em outubro. Desta maneira, estamos chegando, agora no mês de outubro, ao final do auxílio emergencial, que serviu para oferecer o mínimo de dignidade e auxiliar a milhões de brasileiros a sustentarem suas famílias, muitos dos brasileiros que estiveram, inclusive, impedidos de poder atuar dentro de suas vidas profissionais e fazer jus às necessidades de suas famílias. A partir do mês de novembro, iniciaremos a execução do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é um avanço no que tange ao programa de transferência de renda. O Auxílio Brasil está integrando políticas sociais para que, dessa maneira, possamos, além de oferecer uma teia de proteção social para a população em situação de vulnerabilidade, poder também agir com forte peso na transformação social, oferecendo possibilidades e estímulo a esses brasileiros para que possam, sim, encontrar melhor qualidade de vida, como é o caso da integração aqui das políticas relacionadas à primeira infância, das políticas relacionadas ao combate à insegurança alimentar e nutricional, através do Alimenta Brasil, que será reforçado e, sem dúvida nenhuma, terá um grande êxito, inclusive com muitos quesitos de regulamentação, para que nós possamos não apenas fortalecer a atividade da agricultura familiar, melhorar a logística e a distribuição desses alimentos, garantir a compra da produção desses agricultores, mas como também atuar na diminuição do desperdício no Brasil, que chega a mais de 30% de tudo que é produzido, sem considerar as perdas. E, portanto, tem muito que ser feito no quesito de segurança alimentar e nutricional, pois esse continua sendo um grande desafio para um país que alimenta 1 em cada 5 cidadãos, 1 em cada 5 pratos de comida oferecido no planeta, 1 vem do Brasil. Então, portanto, não é admissível que o Brasil ainda
encontre tantas situações como essa no quesito da insegurança alimentar e nutricional. Isso também tem um viés muito forte no Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, que está sendo relatado no Congresso Nacional pelo deputado Marcelo Aro, e que já declarou também, e eu agradeço as suas considerações sobre a formulação do programa, que este programa nada tem de um programa eleitoreiro, e sim um programa transformador, que visa emancipar o cidadão. Um programa que vai, sem dúvida nenhuma, chegar mais fortalecido a esse público, como também vai buscar ampliar esse público, uma vez que até dezembro iremos zerar a fila do programa permanente, do programa social do governo. Então, em novembro já começa a ser pago o Auxílio Brasil e em dezembro ele vai, portanto, zerar a fila. Hoje, o programa permanente, ele contempla 16.700.000 famílias e pretendemos chegar perto de 17 milhões de famílias. 14,7 milhões de famílias. E vamos chegar a 16,9, quase 17 milhões de famílias. Estamos dando um reajuste no programa de quase 20% no programa permanente. Esse programa seguirá de maneira linear, portanto, o Auxílio Brasil receberá o reajuste de 20%. O programa permanente, ele tem valores que oscilam. Vão desde valores abaixo de R$100 até valores superiores a R$500. Portanto, o programa, de uma maneira geral, terá reajuste de 20%. Além disso, o presidente Bolsonaro nos demandou, presidente que tem verificado em loco a necessidade e o sofrimento do povo brasileiro, demandou que a todos aqueles que fazem parte da pobreza, extrema pobreza, que estão no programa social, através do Cadastro Único, através do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que funciona de forma federativa e tripartite em todo o Brasil, que nenhuma dessas famílias beneficiárias receba menos de R$400. Estamos tratando, tanto internamente no governo, a área social e a área econômica, estamos tratando para que esses avanços e o atendimento dessa necessidade do povo brasileiro ocorra também seguindo a responsabilidade fiscal, que é uma pauta que desde o princípio nós temos defendido, sempre declarando que a área social e a área econômica são duas faces de uma mesma moeda. Assim como internamente no governo federal estamos buscando essas tratativas para atender a necessidade dos brasileiros mais necessitados, também estamos estabelecendo interlocuções com o Congresso Nacional, tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados. Ontem vocês todos verificaram um encontro que, junto com o ministro Ciro Nogueira, tivemos com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o relator da PEC dos precatórios, líder do Republicanos, o deputado Hugo Mota, que em muito breve deverá fazer a leitura do seu relatório e que será submetido à aprovação dos senhores deputados e, na sequência, apreciado pelo Senado Federal. Essas são atualizações acerca das tratativas internas, do que é que está sendo proposto no âmago do governo e as interlocuções disso junto ao Parlamento, para que possamos ofertar aos brasileiros, uma vez que a pandemia está chegando ao fim, mas as consequências sociais dessa pandemia ainda deixam um grande passivo
e uma grande necessidade para aqueles brasileiros que estão sofrendo muito mais. Me refiro exatamente àqueles da pobreza e extrema pobreza. Esse público que nós estamos focando e buscando, sim, né, estar ao lado deles para que eles consigam todas as condições, através do governo, para que consigam caminhar com as próprias pernas e ter dignidade para o sustento de suas famílias. Isso é o que estamos buscando fazer até então. Portanto, eu espero que com essa declaração tenha elucidado uma grande curiosidade de todos vocês. Não estamos aventando que o pagamento desses benefícios se dê através de créditos extraordinários. Estamos buscando dentro do governo, né, todas as possibilidades para que o atendimento desses brasileiros necessitados sigam também de mãos dadas com a responsabilidade fiscal. E é sobre isso que nós estamos debruçados, trabalhando, tratando de detalhes, para que nós possamos, sim, ofertar uma solução para todos esses brasileiros que precisam, sim, da assistência do governo federal, nesse momento de muita dificuldade, e, ao mesmo tempo, nós possamos transmitir toda a credibilidade e responsabilidade do governo perante o enfrentamento dessas necessidades. Um governo que não virou as costas aos brasileiros que necessitavam, um governo que foi além, inclusive, das providências adotadas por vários outros países, um governo que vacinou a sua população, um governo que tem buscado cada vez mais estabelecer pontes para que o brasileiro mais necessitado possa também, né, seguir firme, né, e se sentir um cidadão pleno do exercício de seus direitos no nosso Brasil. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Agradecemos a participação. Encerrada essa declaração à imprensa. O ministro da Cidadania, João Roma, vamos voltar a tela aqui para mim. Outra coletiva. Você viu que o vermelho estava muito antes, ele falou um tempão já. Ministro João Roma, a gente destacando aqui os principais tópicos. Ao Morales agora na tela. Agora sou eu. Agora é o Morales, beleza. Tá, o seu microfone está sem áudio, perdão. A gente tá, bom, a gente acompanhou aí o ministro João Roma falando aí ao vivo de Brasília. Eu queria já colocar então já direto o Gani e o Cabral para ver se ele, o que vocês interpretam disso tudo, porque na realidade, pelo que eu entendi aqui, ele falou, mas não chegou a nada, né? Ele chegou sim, ele falou o seguinte. Para mim, resumidamente, ele falou o seguinte: olha, eu quero resolver, mas depende do Congresso. O Congresso vai decidir se vai ajudar você ou não, população, pro inferno, mano. Acabou. Ficaram algumas dúvidas. É o seguinte, bom, primeiro, né, então, parece aí que o benefício, né, ele varia de R$80, se eu não me engano, a 500, certo? Então, ele disse que o aumento de 400 seria para as famílias que vivem em condições de extrema pobreza, né? E não seria um aumento de 400 generalizado. Pelo menos foi o que eu entendi. Agora, o quanto que representa isso na parcela da população e quanto que representa isso em orçamento? Isso é significativo ou não? Então, acho que essa é uma pergunta relevante a ser feita, né? Segundo, da onde que vai vir o dinheiro? Porque ele diz o seguinte, bom, mas a gente vai fazer isso respeitando as questões fiscais, ele não fala diretamente em... Ele falou sem créditos extraordinários. Sem créditos extraordinários seria não furar o teto dos gastos, né? Enfim, mas... E aí, da onde vai vir o dinheiro? Esse é o ponto, né? Então, isso está ligado à primeira pergunta, o quanto que isso representa e da onde que vai vir o dinheiro. Não, e o mais engraçado é que ele falou que ele sanou todas as dúvidas, eu espero ter sanado todas as dúvidas e foi embora. Eu fiquei com essas duas perguntas. Vamos lá, tem como colocar eu e Daniel na tela?
Tem, mas deixa eu só falar um pouquinho, porque ele comentou, só pro Gani, né, que tinha falado de onde vem o dinheiro, ele falou sobre a PEC dos precatórios, falou que do relator Hugo Mota, mas está condicionado, tudo mais, que inclusive foi cancelado hoje, que estava previsto para hoje a votação, ou seja, vai ter alguma mudança no texto, vai ter alguma articulação dentro do texto da PEC dos precatórios que pode abrir esse espaço. Lembrando que existiam duas situações importantes na agenda política para poder abrir espaço no orçamento. A primeira dela é a PEC dos precatórios, a segunda dela é a reforma do imposto de renda, e a reforma do imposto de renda está totalmente parada, inclusive hoje algumas pessoas disseram que ela está morta lá no Congresso, que não vai sair, que o relator não pediu tempo, vai escrever um relatório com tranquilidade, sem atropelar nada. E ele mesmo, o coronel, né, se não me engano é o sobrenome do relator, ele falou que ia tirar tributação de lucros e dividendos, ou seja, esse espaço que poderia ser ganho com a tributação de lucros e dividendos não estaria mais disponível, digamos assim, para o orçamento, para abrir esse espaço no orçamento para pagar. Então, mas a pergunta é muito pertinente, da onde vem esse dinheiro? Se o próprio ministro João Roma fala o seguinte, não estamos aventando que o pagamento desse benefício se dê por créditos extraordinários, vamos seguir a responsabilidade fiscal. Uma coisa é não aventar a possibilidade, outra coisa é cravar que não vai usar, que vai respeitar o teto, né? São duas coisas totalmente diferentes ali. Se conseguiu colocar o Cabral e o Morales na tela, para o Cabral falar o que ele gostaria, vamos lá. Diga, eu acho que o Cabral quer dar um exemplo, né? Diga aí. Eu quero aumentar 400 conto, então toma. Você se vira e arrumar 400 conto. Você está me devolvendo por quê? Eu quero ajudar a população, Congresso. Arruma 400 conto para mim. Eu não tenho. Mas não tem no orçamento? Não quero nem saber. Eu vou dar 400 conto. O filho é teu. Arruma para mim. Tem que dar. Com alguém, isso aqui vai morrer na mão, maluco. Ah, porra. Só isso, pô. É muito mais fácil dizer. Vai sair do precatório. A gente está conversando, vamos mudar precatório e tentar conseguir. E isso custa pra gente 1,5 bi por ano. Pô, é muito mais prático. Deu uma coletiva pra quê? Pra beber água gelada, né? Só pode ser. Qual o objetivo da coletiva? Não ser beber aquele copo de água gelada, que ficar suando que o ar-condicionado tá mais quente do que o copo d'água. Volto a dizer, ele disse que sanou todas as dúvidas, que dúvida? Mas todo mundo ali querendo fazer pergunta. Ou seja, Gani tem uma, o Cabral tem outra. Duas perguntas. Então, mas é aí que tá. Depois a imprensa é ruim, porque a gente quer saber as coisas, tirar as dúvidas, e não pode fazer pergunta porque ele não quer responder agora. Mas aí o que a gente acaba trazendo aqui para os nossos telespectadores, que inclusive querem saber também fez preço? Tem alguma oscilação na Bolsa? Agora subindo 0,64. Eu lembro que quando a gente começou o programa, estava mais ou menos 0,4%. Ao longo do BMC Market aqui, a gente chegou a 1,10%, alguma coisa assim, de elevação, enquanto o ministro João Roma falava, estava 0,9, 0,8, agora está 0,66 de elevação. Praticamente ali não fez muito preço, talvez porque o mercado deve estar com as mesmas dúvidas que os nossos caros professores aqui, se não... Pô, Eric DK podia entrar aí, né? Hã? Eric DK, tem como ligar para ele? Peraí. Não, é sério, pô. Vai que ele... Como é que tá bastidores disso lá em Brasília? Não, isso seria muito importante a gente ter o Eric aqui. Vamos tentar trazê-lo pro Top News. Mas é engraçado, mas é aquele gente. negócio também que a gente bate na tecla, mas é bom. Independentemente de gostar do governo X ou Y, faltou explicar, faltou dar mais informação, ficou dúvida. O Gani aqui não entendeu, não entendeu, vírgula, entendeu, mas faltou tirar mais alguma informação, assim como o Cabral, faltou informação. A minha pergunta é o quanto que isso representa do orçamento, esse aumento supostamente acima de R$400 para as famílias na extrema pobreza. É relevante? Não é relevante? Quanto é? De onde vai vir o dinheiro? Enfim. Da onde vai vir? O Gani, o Fábio tá falando assim, hippie teto de gastos, morreu, né? Nasceu na mão do Michel Temer, morreu na mão do Bolsonaro. Morreu mesmo? A gente já pode... Eu acho que o Brasil decretar... até o passado é incerto, né? Então a gente tem que esperar até os 50 do segundo tempo, né? Enfim, tomara que não.
Tomara que não, tomara... Ontem eu falei que o teto de gastos era o mezanino de gastos, o Cabral não gostou muito da piada. Mas porque, agora serve, né? Pé direito duplo no teto de gastos, né? Mas... Ele continuou não gostando da piada. Porque é ruim, maluco. É uma piada ruim. É fraca. Porque é ruim. Por que o teto de gastos é tão importante? Acho que isso é importante Eu acho explicar bom aí, também. Né? Vamos lá. Por quê? Pelo seguinte, porque evita um Estado gastador, independentemente se é o governo A, o governo B ou o governo C. O governo não pode gastar mais do que a inflação. Então isso é uma trava, um controle fiscal que ajuda inclusive a conter a inflação. Então é por isso que é uma conquista tão importante, foi uma aprovação tão importante, se eu não me engano, no ano 2017, né? Lá no 16 para Vale 17. Né? Governo Temer. E um detalhe fundamental é que muita gente confunde. Isso é economia porra, o teto do gastos muda? Não. Não é teto da receita, é teto dos gastos. Isso. Muita gente que defende o fim do teto do gasto é isso. Se o PIB porrar, ganhar dinheiro, o INSS arrecadar, todo mundo arrecadar, como é que fica o teto dos gastos? Rola uma discussão sobre isso. Eu ainda sou a favor. Se o Brasil porrar 3 anos seguidos, aí daqui a 3 anos, vamos dar um plus nesse teto, vamos mudar alguma coisa. Mas não no meio do inferno, maluco. No meio do inferno querer mudar, que isso. Então o teto é dos gastos e não do saldo do gasto e da receita do banco, do governo, tá? É isso. É isso aí, pessoal. Ô, Cabral, deixa eu falar um negócio pro pessoal aqui. Tem muita gente que veio por conta da declaração do ministro aí. Já aproveita e já se inscrevam no nosso canal, já deixem o seu like aqui na nossa programação, que isso ajuda aí o algoritmo do YouTube a entregar a nossa programação para cada vez mais pessoas, cada vez mais investidores. E a gente agradece aí todos vocês que estão acompanhando a programação da BMC News, informação que gera valor. Mas pode voltar todo mundo aí na tela, porque eu quero fazer uma pergunta pro Cabral. Ô Cabral, quando você está dando aula, o aluno começa a guardar o material, querendo ir embora assim, você fica bravo com o aluno ou não? É Depende. Se eu sei que o aluno depois tem outro emprego, precisa fazer outra coisa, não. Se eu sei que o aluno tá dedicado, tudo ok. Se não, eu ferro ele, mano. E você, Gani? Não, eu começo a enrolar, porque aí ele vai ficando mais agoniado, porque ele tá dando um recado. Professor, termina, aí eu entro no jogo e começo a demorar mais. Então, não sei o quê. Como diria Sabe aquela cena do Tropa de Elite, que ele fala assim, né? Estratégia, né? Mais ou menos isso. Como diria Rafael Lara... Tá certo. Não, Cabral, não sei. Piada interna. Ô, Cabral, eu não sei. Eu tô com medo do chefe ali. Eu perguntei isso porque eu vi você guardando caderno, guardando computador. É porque eu tenho que voar para uma aula agora e depois eu tenho que ir embora porque hoje à noite vai ter bolo para minhas meninas. Isso aí. Então eu tenho que encaixar tudo. Se sobrar, eu trago, sem problema. Não sei se vai sobrar, não. Valeu. Porque aqui não faz... só uma coisa. Recado final do Alexandre Cabral. Recado final do Alexandre Cabral é: quem é bom faz filho de lote numa tacada só. Eu tenho gêmeos. Não vai no fracionário, não. Não é no fracionário, não faz um. Aí 2 anos depois nasce outro remelento. Aí 2 anos depois nasce outro. Aqui é logo lote cheio. É mais eficiente também, né, Cabral? Mas é caro também. Mas é mais caro a boleta. É mais caro. E o médico achava que era trigêmeos. O emolumento vem dobrado. Pelo beta-HCG. O beta-HCG dela tava tão alto, que o médico falou: relaxa, gêmeos, já pode ter certeza disso, mas tá tão alto o beta-HCG que eu acho que tem 3 aí dentro. Quando a gente fizer a ultrassom, a gente descobre. Durante 15 dias eu não sabia se era para rir, se era para chorar, se era para desesperar, se era para fugir de casa, se era já ver qual dos 3 ia doar. Cabral, tem um pessoal querendo te pegar ali, ó, dá uma olhada pro lado ali. Não sou eu não, nós 4. Nós 4. Vamos brincar. Recado final do Gani. Eu com ela, eu sem ela, nós por cima. Recado final do Gani. Recado final. João Roma, pelo amor de Deus, explique melhor para nós o seu discurso. É isso. Como é que é aquela piada, não sei o que, vai a Roma? Aquela boca vai a Roma? Como é que é? Quem tem boca vai... Quem tem boca vai a Roma. Esse que maluco aí não deve ter boca, não, rapaz. Tal de João só bebeu água. Morales, um abraço pra você, até amanhã. Abraço, pessoal, até amanhã.
Valeu todo mundo aqui já se preparando para chegar, né? Top News, grande Débora Oliveira, Rafael Lara, também Gabriel Monteiro chegando aqui no estúdio para comandarem aqui o Top News, claro, repercutindo toda essa entrevista coletiva do João Roma, ministro da Cidadania, ele que trouxe algumas informações, não necessariamente as informações que o mercado esperava e não necessariamente as informações concretas pelas quais estávamos esperando por aqui, como disse Alan Gani, também como disse Alexandre Cabral, falando que o auxílio emergencial vai ser finalizado nesse mês, que a partir de novembro vai ter a execução do Auxílio Brasil, que seria um avanço no que tange aí aos programas de transferência de renda. Falou que o Auxílio Brasil não tem nada de eleitoreiro, é um programa transformador. Diz que está dando um reajuste de, pelo menos, de quase 20% no programa permanente, que vai seguir de uma linha, de uma maneira linear. Que esse programa permanente tem valor que oscila entre R$100 e R$500 e pretende chegar aí até praticamente 17 milhões de famílias atendidas. Disse o ministro João Roma que o presidente Jair Bolsonaro demandou que nenhuma família receba menos de R$400. Diz que não está aventando que o pagamento desse benefício se dê por créditos extraordinários e que vai seguir a responsabilidade fiscal. Porém, como a gente comentou aqui ao longo do BMC Market, não foi dito de onde sairia esse dinheiro. O que a gente sabe, sim, é que a reunião que trataria da PEC dos precatórios foi cancelada hoje. Ministro João Roma disse também que a pandemia está chegando ao fim, mas as consequências sociais ainda geram um grande passivo, tá? Deixa eu ver aqui como que está a Bolsa nesse momento, reagindo inclusive à fala do ministro João Roma, Bolsa subindo 0,54%, 111.269 pontos, ainda Banco Inter, Localweb, B3SA, Banco Bradesco, Cielo, subindo nesta quarta-feira, Minerva, Petros, Uzi Minas, Melios, Via, Gol e Localiza caindo nesse pregão de quarta-feira. Deixa eu dar um abraço pro Wagner Gomes, pro Lamber Souza, Peter Santana, Rodrigo Lopes, Rui das Neves, Diego Almeida, Cerveja, Luciano Martins, Marcel Moura e todo mundo, Felipe que tá aqui também, o Leandro Gildugli, por aqui também, o Leonardo, o Ricardo, o Fábio Fialho, o Wesley, enfim, todo mundo que está nos acompanhando, muito obrigado por estarem aqui na nossa programação.